Já está a Mais gravar. próximo? Mal até que hoje começa diferente. Mais próximo? Yeah. Começa assim? O mais próximo possível? Então pronto, pode ser. Já estás? Estou. Podemos arrancar? Bora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje começámos assim de uma forma diferente. Connosco Pedro Florencio, professor de cinema, amante de artes marciais e praticante de artes marciais, e outra coisa curiosa, não tem Instagram. Vamos começar por aí, mano. Porquê que não tens Instagram? Alguma coisa contra, alguma coisa a favor? Não queres saber simplesmente? Whatever. Depende do dia, da forma como me posiciono em relação ao assunto. Ou seja, como professor tenho muitas coisas contra, ou como cineasta, como realizador, né? Eu também de vez em quando faço filmes, que não é bem a mesma coisa que ser realizador, porque ser realizador, se quiseres, implica tentar viver de fazer cinema, e eu, feliz ou infelizmente, não dependo disso. Para já, não dependo. Mas queres depender? Já quis mais, mas agora, neste momento da minha vida, sinto-me muito concretizado a dar aulas. Ok. E com tudo que o dar aulas permite ou requer, que significa, no caso, investigar e estar incluído em projetos de investigação ligados ao cinema, que o aproximam de outras áreas das humanidades, como literatura, artes plásticas, etc. Mas de um ponto de vista académico, investigar significa fazer avançar conhecimento, publicar artigos sobre assuntos que são relevantes para a comunidade científica, digamos assim. Okay. E pronto, quando eu me posiciono em relação aos assuntos comuns, tipo, seja Instagram, seja Oscars, seja tudo aquilo que no fundo diz respeito à imagem e com o qual as pessoas se relacionam, quando eu me posiciono como cineasta ou professor, tendo a ter uma opinião mais crítica. Mas quando estou no dia-a-dia, não sou assim tão duro. Percebo, ou seja, não sou ninguém a mais que os outros por não ter Instagram, porque, como disse também em resposta ali há bocado, não tenho Instagram, mas tenho Facebook. Por uma razão impensada também qualquer, ou seja, não me dei ao trabalho de pensar muito sobre manter a conta ativa ou não. Simplesmente tens. Simplesmente tenho, sim. Tal como simplesmente também não poderia ter Instagram. E como simplesmente não tens. Sim, depois se quisermos aprofundar, esse assunto é mais ou menos inacabável, mas eu não tenho, tal como não tenho o WhatsApp, porque já aprendi com os erros dos outros, né? Há aquele ditado que é aprender com os nossos próprios erros. Eu prefiro aprender com os dos outros. e os erros dos outros significa ver. É óbvio que uma pessoa se fica agarrada, né? Por exemplo, eu durante muito tempo não tive um telemóvel de Android. Tinhas um telemóvel. Eu nem lhe sei chamar ainda, né? Eu confundo smartphone com iPhone, etc. Depois percebi que é uma questão de marcas. Também não percebo nada tive disso. muito tempo um telemóvel, ou seja, tempo demais. E os meus amigos, eu comecei a ficar conhecido por aquilo, por o gajo que ainda tem aquele telemóvel, que não muita gente tem, mas é invulgar, não? E entretanto estragou-se esse telemóvel. Foi no período em que a pandemia começou. Olha, eu curiosamente falei disto no podcast com o Bigi também. Começou por aí também, porque ele reparou no telemóvel, algo do género. E a pandemia começou e sentia-se que não podia haver, eu não podia estar incontactável nessa altura. Era uma coisa de género, não estamos para brincadeiras. E a minha mulher, a Filipa, disse: deixa-te lá de merdas e toma lá este telemóvel do meu pai. Estás a ver aqui que ele já quer há algum tempo dar-te. Pronto, e é de touch. A partir do momento em que eu tenho telemóvel com internet, a minha vida mudou e não dá para voltar atrás. E eu acho que mais no mau sentido do que no bom, né? Porque eu sou muito mais eficiente a responder e-mails, mas a diferença de tempos esbateu-se. Um gajo devia estar a descansar, a passear a cadela, e estou a responder a e-mails. Ou seja, és muito menos eficiente a viver e muito mais eficiente a responder a e-mails. Como tu disseste no podcast, no episódio com o António Queiro, sou menos eficiente a estar. Né? Só a simplesmente estar. Eu sei ainda estar. Felizmente o cinema ensinou-me muito sobre isso, sobre o que é estar nos sítios, e sei fazê-lo, mas seria muito ingênuo achar que é uma questão de tomada de consciência. Não, é mesmo uma questão prática, é uma questão pragmática até, ou seja, uma pessoa ficar refém destes dispositivos. Por isso eu prefiro reduzir ao máximo
tudo o que dentro destes dispositivos ainda solicita mais a nossa atenção. E sobretudo velocidade de resposta, não é? E sobretudo velocidade de resposta. Sim, e vicia-nos também num certo tipo de escuta, num certo tipo de diálogo, muito mecanizados e muito padronizados. É engraçado porque tu, há uns anos atrás, há uns bons anos, em pré-pandemia, pré-telemóvel, smartphone nas tuas mãos, disseste-me isso, disseste que sabias que a partir do momento que instalasse o WhatsApp ou que tivesse um telemóvel destes, já não voltavas atrás e não querias dar esse passo. Porque acho que basicamente tem mesmo a ver com a parte do poder ser mais eficiente a nível profissional ou ser mais eficiente como pessoa. E tu queres ser pessoa, não queres ser só um professor que responde a e-mails ou um realizador de cinema, queres ser mais do que isso. E mais que isso, a velocidade a que tu tens acesso à informação é muito mais rápido, não é? Ou seja, também ajuda de facto. Mas é uma grande porcaria, mano. É uma grande porcaria. Olha, a velocidade é uma boa palavra que me interessa imenso, que é, eu acho que nós todos temos velocidades diferentes. Quando eu digo velocidade é ritmo, é uma palavra que é cara ao António Queiro também na filosofia, que é estado de espírito, uma tonalidade interior para estarmos no mundo, que varia consoante, por exemplo, o humor, né? Nós temos uma velocidade diferente num dia em que estamos zangados de um dia em que estamos alegres. E acho que a vida é muito rica por nós todos sermos muito diferentes e os dias serem, apesar de parecerem iguais, muito diferentes, mudando a tonalidade do dia, por exemplo, a velocidade do dia, metaforicamente falando aqui, altera-se. E o que estas coisas fazem é pôr-nos todos numa velocidade comum, muito vertiginosa, muito à base de sobreposições, de chamadas de atenção que funcionam todas ao mesmo momento. E eu entrei numa velocidade ao aderir a um telemóvel destes que monopoliza a variedade do meu dia, transforma numa coisa mais homogénea, né? É absurdo eu estar, às vezes sem ter consciência disso, estar a ir ver se recebi um e-mail enquanto estou a conduzir. Né? Ou seja, toda a gente. Pronto, imagino. Sim, claro. Mas eu agora sou aquele gajo que antes para mim era um objeto de pensamento antropológico, que é o gajo do carro da frente que fica verde e não arranca, eu vejo pela nuca dele que é porque está a ver o telemóvel, está a olhar para baixo, né? Eu sou esse gajo, aconteceu-me a vir para aqui de carro, né? E tu não querias ser esse gajo? Mas não é de um ponto de vista condescendente ou arrogante, estás a ver? Eu nunca pensei, não quero ser porque sou superior ao não. Não, é só queres ser diferente, talvez. Ou então que se calhar achas errado certas coisas, e não nas pessoas, mas na forma como este sistema, entre aspas, está montado, e não querias ou se pudesses evitar pertencer a esse sistema de telemóveis super, tudo em comunicações a alta velocidade, etc., pudesses evitar, evitavas. Mas dizer-te uma cena, é perfeitamente possível voltares atrás. Claro. Eu já o fiz. Houve uma altura que eu deixei de ter smartphone também. E é de facto uma diferença absurda. Mas depois é bué da estranho. Porque eu notei uma cena, que é, eu deixei de ter smartphone e às tantas ia jantar fora e era o único que estava ali, tipo, então, está-se bem, vamos conversar uma beca, e o pessoal bem agarrado ao telefone, não estava isso, não é? E eu não tinha... eu socialmente não tenho esse problema, ou seja, lá está, o cinema ensinou-me a, quando vou jantar fora, desfrutar muito do palco dramático que tenho à frente, da enorme vastidão de coisas que estão a acontecer no mesmo momento e que parecem desligadas, mas relacionam-se através do meu olhar, né? Portanto, o meu olhar faz uma montagem, começa a dar sentido aos gestos que parecem não têm nada a ver, aos rostos que parecem não têm nada a ver uns com os outros, e isso tem a ver com os filmes que nos influenciam a ver e a ouvir de uma certa maneira. E isto é o bom cinema, é o cinema que nos ensina a desfrutar da vida de uma forma enriquecida, variada. Porque até era isso que eu queria dizer, desculpa estar a interromper-te, tu já tiveste a conversa contigo e tu uma vez disseste-me, por exemplo, este cinema de Hollywood é tudo muito rápido também a acontecer, tal e qual se calhar como é o mundo hoje em dia, ou o geral do mundo hoje em dia, e tu não é tanto esse cinema que fazes, nem que se calhar gostas de ver. E é por isso que eu gosto mais de séries, mano. Porque a série dá-te tempo, dá-te uma profundidade dramática às personagens, uma história, um conteúdo que... Depende da série, pá. Eu acho que é mais perigoso até, porque agarra-te. Uma palavra de ordem das séries é agarrar o espectador, né? Tu queres ver o episódio seguinte, e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte.
E elas são construídas com base. Bem, estamos a falar em abstrato, mas as séries atuais, as que estão em barda na Netflix, têm que obedecer a um princípio qualquer de chamada de captura da atenção. Não é por acaso que os gajos da Netflix, numa entrevista que eu li, isto marcou-me muito, foi há 1 ano ou 2 que li, diziam: nós não estamos a competir com a HBO nem com a Disney. Bom, na sua arrogância, né? Entretanto, até estão a ser comidos por essas grandes plataformas que rapidamente, através da fusão, se aproximaram deles em termos estatísticos, mas no pico da sua ambição, aqui há 1 ou 2 anos, diziam: nós não estamos a competir com esses, nós estamos a competir com o YouTube e com os videojogos, que é onde estão as massas em termos de vínculo de atenção. Ou seja, o YouTube e os videojogos são a única coisa, acham eles, para além da Netflix, que agarra as pessoas um dia inteiro ao ecrã durante a semana toda, independentemente de ser de noite, dia, primavera ou inverno, e é para esse mercado que eles estão a jogar, para nos manter numa espécie de banheira à Matrix, né? Como o Neo quando acorda, afinal eu estava aqui entubado e não estava a viver, né? Estava aqui num mundo virtual alimentado por tubos. E isto, claro que é uma visão catastrófica, mas não está muito longe da verdade, só com outras figurações, que é nós de facto passamos muito tempo a despender a nossa atenção e o nosso descanso para uma série de televisão. Quando acaba, vamos trabalhar. E há pessoas que até trabalham a fazer séries de televisão, por isso a vida delas é trabalhar a mais, mal pagas, para fazer uma série de televisão e depois descansar a cabeça a ver uma série. Devia ir dormir e devia ler e devia comer melhor e não sei o quê, mas mais um episódio, mais um episódio, mais um episódio. E vemos aqueles 3 a mais. Mas há séries, sem dúvida alguma, mas isso aí não é, isso é hoje, né? Porque antes as séries tinham outro tempo, ou tinham outras séries, e também a televisão de antigamente é uma coisa diferente dos dispositivos televisivos de hoje. Tal como o cinema, tal é diferente. Sim, em relação, estás a falar de que cinema? Há aqui uma questão muito difícil, pronto, isto lá está, eu dou aulas de cinema e é cinema difícil para mim para situar. o cinema mainstream. Sim. Pronto, poderemos dividir assim. Mas eu aqui até sou uma cena, posso estar a falar de algum local de desconhecimento, mas ultimamente tenho tido muita dificuldade em encontrar bons filmes, tanto de um lado como do outro. Pronto, isso é uma questão muito importante que tem a ver com uma crise de mediação que nós vivemos, que é, nós muitas vezes vemos séries ou filmes porque um grande amigo, não é só porque é nosso amigo, é porque a paixão com que nos diz que temos mesmo que ver aquilo contagia-nos, né? Ou até por uma questão de compromisso, tipo, eu vou ver porque é importante, foi importante para este gajo, e se eu vir, vamos ter um ponto em comum de encontro, né? Mesmo que eu discorde dele, mesmo que eu veja para discordar até. E isto é a forma mais básica de recomendação que existe. É uma pessoa dizer à outra: tens que ler este livro porque me transformou e portanto eu quero que te transforme um bocadinho como transformou a mim. E durante grande tempo na história do cinema, no século XX, houve pessoas a quem se reconhecia a autoridade para fazer isso, que não eram amigos, como os críticos de cinema, como os historiadores, que tinham uma coisa diferente das outras pessoas todas, que era terem visto tudo ou quase tudo, e portanto tinham conhecimento de causa. E o que nós vivemos aí a esse respeito não é muito diferente do que se vive na ciência e na política, que é, há demasiada gente a opinar e nós não sabemos bem para onde nos virar. E é uma contradição interessante, que é, há mais coisas disponíveis, mas sabemos cada vez menos o que é que interessa. Eu vejo isso até com alunos, né? Que é, nunca tantas obras-primas do cinema de hoje e de ontem, ou seja, desde o início, estiveram disponíveis no YouTube. E cada vez mais eles sabem menos o que é que são as coisas importantes. E isso para mim é ótimo, quer dizer que tenho imenso para ensinar. Estás a ver? Mas é interessante pensar que há mais informação e menos conhecimento. É engraçado, olha, há uns tempos atrás, e até é uma pergunta boa para tu responder. Deixa-me só dizer isto para dizer que as coisas não estão assim tão diferentes, as oposições e as batalhas são muitas mesmas, mas já não têm a importância que tiveram antes. Mas isto é outro tópico, portanto, que podemos lá chegar. Continua a haver qualidade? Muita. Olha, por exemplo, começa hoje o Indie Lisboa. Hoje, dia 28 de Abril, o dia em que estamos aqui fisicamente. Isto não irá para o ar se calhar nesse dia, mas dia 28 de Abril a 8 de Maio dá o Indie Lisboa. O problema do Indie Lisboa é ter demasiadas coisas boas para se ver. É difícil para mim, que quero ir atualizar-me com o cinema dos últimos 2 anos que está lá,
indie, independente, portanto, ou não necessariamente independente, ou quase nenhum cinema ali, na verdade, é independente estruturalmente falando, Sim, mas não são financiados, digamos. a maior parte é nesse sentido, né? Portanto, há muitos apoios. Hoje a noção de cinema independente é muito diferente do que foi cinema independente nos anos 70, por exemplo, que é de onde vem esta ideia de cinema indie. Cinema, que é um cinema contra, a ideia de cinema independente é um cinema contra o sistema dominante de produção e de distribuição e exibição. Mas o que há ali é alternativo, sem dúvida alguma, em relação ao mainstream, né? Portanto, uma pessoa que passa o ano todo a ir ver blockbusters, James Bond ou filmes de animação da Marvel, etc., se vai a uma sessão do indie, sente que está num sítio de alienígena. Para mim aquilo é naturalíssimo, porque as minhas aulas são sobre filmes daqueles, ou são sobre filmes daquele tipo, ou muito próximos da família conceptual, estilística, estética daqueles filmes. E como é que... Mas isto para dizer que há muita coisa, se fores ao Indie Lisboa, agora, o teu olhar e a tua escuta, o teu pensamento podem estar destreinados para te relacionares com muitos daqueles objetos que estão ali, né? Portanto, pode haver uma sensação de entrar, não percebo nada disto, não é para mim, e eles não estão a pensar num público, num espectador como eu, e não te sentes bem convidado para a festa. E eu acho que isso está mal, mas acho que o Indie Lisboa tenta até trabalhar contra esse sentido, tenta envolver, tenta deselitizar, ou seja, não escolher cinema para elites de cinéfilos. Por acaso é Desculpa, Diogo. Não, diz. Não, estava a dizer, tu já me esqueci do que é que ia dizer há bocado, mas agora falaste daquele género de filmes, ou seja, quando tu falas do cinema independente, falas daquele género de filmes. O que é aquele género de filmes? Caracterizar aí um bocadinho. Se quisermos dividir dois grandes géneros de filmes, mais do que cinema de autor e cinema comercial, que me parece também que é uma divisão muito depois difícil de... quer dizer, não é muito operativa, porque, sei lá, o Apocalypse Now, que não sei se viram, Sim. ou o Kubrick, o 2001 Odisseia no Espaço, é cinema de autor. Aquilo obedece a uma visão pessoal, muito pessoal, do Coppola ou do Kubrick. E, no entanto, são êxitos de bilheteira, né? E são êxitos na história. Toda a gente fala são filmes no topo da cadeia de votações do IMDb, do Rotten Tomatoes, portanto, onde é que está aí o comercial ou o autor, né? Mas se quisermos, eu acho que uma divisão operativa, bem, mas sim. Era numa época diferente, não é? Portanto, também o cinema de autor. Sim, mas por exemplo, o Parasitas, estás a ver? Esse é autor ou é comercial? Ganhou os Oscars, foi visto por imensa gente. Estás a perceber? Quando eu digo que não é operativo, gera muitos então, mas e ficamos presos. Operativo é uma coisa que faz avançar ou que cria uma grelha de orientação funcional para uma conversa poder progredir. O engraçado do Parasitas é isso, do Parasitas e de alguns filmes considerados de autor que em determinado momento rompem e entram numa onda mainstream no sentido da sua distribuição, não é? E depois é consumido por muito mais gente, e aquilo que até iria ser um filme de autor acaba por se tornar num grande filme mainstream. Sim, claro, mas não deixa de ser. Mas é um filme de autor à mesma. A questão é que o comercial é sempre até onde é que tu... O que tu estás a dizer é falar de uma questão de intenção, né? Ou seja, estar a fazer um filme para fazer... Não, acaba por ser ok, se calhar a divisão que eu faria entre cinema de autor ou cinema comercial é quando tu tens a tua intenção é vender um produto ou a tua intenção é simplesmente criar. Um bocado eu lembro-me daquela entrevista do João Botelho no canal Q, que tinha uma discussão lá com o Mexia e com o Pedro Vieira e com que ele dizia que não sei quantos tinha estado 4 horas a filmar uma árvore e ele dizia, pai, não me venham dizer que aquela merda não é cinema. Que e de facto quer dizer sim. Não, isso é olha, eu recomendo esse vídeo aos meus alunos até recomendo essa entrevista, sim, porque é uma grande defesa, embora muito descontextualizada para quem não conhece, do cinema português e de um cinema que posso usar para responder à tua pergunta, Diogo, que eu acho que mais do que dividir entre cinema de autor e cinema comercial, diria cinema comum e incomum. Comum não é só o cinema do presente, que se faz com uma ideia de reconhecimento de género, filmes de género, né? Ou mais um filme da Marvel. Que filme é este? É mais um filme da Marvel. Ou que filme é o Batman. E nós, antes de ver o filme, reconhecemos códigos que são comuns aos filmes da Marvel, ou aos musicais, etc. O incomum é aquilo que escapa, é aquilo que foge, é aquilo que está numa zona de fuga, numa linha de fuga qualquer em relação à imagem dominante das coisas. O comum o incomum torna-se comum facilmente, né? O Parasitas torna-se comum facilmente, ou
É o que dizia um realizador que ainda é vivo, o Jean-Luc Godard, que é o que eu invento hoje, o que hoje eu invento e é avant-garde, daqui a 10 anos é mainstream em Hollywood. E é mesmo assim, Portanto, isto é uma coisa, há um trabalho constante que os músicos, os cineastas e os pintores têm sempre que fazer, que é como é que se destrói as regras, ou como é que se foge à grelha dominante em que nos dizem que as coisas são boas se forem feitas desta determinada maneira. Eu até incluo aqui os festivais de cinema neste problema, porque um festival de cinema, quando é bom, forma espectadores incomuns, mas depois é normal que esses espectadores também queiram fazer filmes, mesmo que não o pensem, para esse festival. E isso é tornarem-se comuns. Né? E eu falo contra mim. Eu fui muito formado pelo DOC Lisboa. O meu olhar foi muito formado pelo Festival de Cinema de Documentário cá já não se autodominam como de documentário, mas ainda é DOC Lisboa. E formou muito o meu olhar. E a certa altura estou a pensar no meu filme e inconscientemente estou a pensar em mostrá-lo para um público e num contexto de DOC Lisboa. E isso é não sair de casa. Né? Cada um tem que fazer o seu caminho. E isto é ficar preso dentro também de um certo regime de visibilidade. Tu agora foste falando aí de uma série de filmes e eu fui-me lembrando tipo dos momentos em que fui vendo esses filmes, estás a ver? O Apocalipse Now, o Odisseia no Espaço, falaste do Godard, também vi o Banda à Parte. Há assim epá, pronto, e a coisa é, e comecei a lembrar-me de algumas recordações de infância. E quando é que te apareceu a paixão pelo cinema e a cena de é isto que eu quero fazer e viver de estudar e aprender? Olha, eu comecei a estudar cinema hoje, parece-me por uma má razão, que é, podia ter sido cinema ou outra coisa qualquer. Se é que isso existe. O quê? É uma má razão? Sim, claro. Quando eu digo má razão foi por uma razão imatura. Ok. Estás a ver? Que é diferente de uma certa beleza que há na inocência. Quando eu digo que foi má razão também é porque poderia ter sido outra coisa, mas foi cinema porque a minha mãe levava muito ao cinema, percebeu que era uma coisa de que eu gostava de fazer com ela, ou gostava de fazer e ela juntava-se. Onde? Pá, íamos muito às Amoreiras, na altura, que tinha muita variedade, tipo, tinha desde na altura o cinema mais próximo do independente era tipo Monumental, pá, aí, não? Também íamos muito ao Monumental, ao King. King. Pá, mas eu era miúdo, eu tinha mais tendência para gostar já não era tão miúdo assim, mas tinha tendência para gostar, sei lá, do Matrix. Houve assim tipo uma semana ou duas, aquilo marcou-me, que foi tipo... Tu tens que idade? Tenho 32. 32. Okay. Foi uma semana ou duas em que aquilo era tipo Matrix, A Múmia e um filme qualquer de uns bandidos, assim, uma coisa horrível, mas que eu adorei. Aquilo foram os meus 3 filmes preferidos de seguida, de sempre. A minha mãe até já gozava, né? Então não pode ser sempre o teu filme preferido. Pronto. Mas claro que a minha mãe tem uma formação cultural muito boa e então também me tentava introduzir mais do que a um certo tipo de cinema, a um certo tipo de sala. Sim, coisas também fora desta lógica mainstream fácil. O quê? Pá, por exemplo, quando íamos nem é tanto os filmes, é a sala de cinema faz esse trabalho. Lá está, a crise das mediações tem a ver um bocado com isto, que é, nós não temos praticamente salas de bairro de cinema hoje, temos 2, o Cinema Ideal e o Cinema Nimas. Sim. Do Paulo Branco. E o que estas salas de cinema fazem é seguem um critério de programação que à partida deve ser diferente de um critério de programação de uma sala mainstream, que depende de fazer muitos espectadores. Aqui há outra coisa que se está a trabalhar. Há uma relação mais contínua com o público, de género, o filme desta semana vai ter algo a ver com o que vamos estrear daqui a 2 semanas. Ou há um espectador que vai nascendo com base neste tipo de filmes, ou numa retrospectiva de um realizador antigo. Logo é importante continuar a fazer retrospectivas de realizadores antigos, mas não tão conhecidos como este. E portanto são formas de mediar o conhecimento muito diferentes de uma Amoreiras ou de um El Corte Inglês. É engraçado que eu não fazia ideia indiferente. Que havia este tipo de mediação. Olha, há bocado estavas a falar de um evento que estás a organizar. Convidares um artista ou outro faz toda a diferença, né? Claro. Estás a comunicar, estás a declarar intenções completamente diferentes em relação à música em que tu acreditas, tu, programador, né? Que tens a partir do poder
Depois percebemos que não é bem assim, porque Claro. um não aceita, ou é mais conveniente convidar o outro. Isto são cedências que nós fazemos na nossa visão de cinema. Isto vai dar à tua pergunta, não te preocupes. Porque essa época não era de ouro, porque a época de ouro do cinema neste aspecto ficou um bocado lá atrás e a televisão enterrou muito. Mas A época de ouro, podemos chamar aquela época dos western spaghettis e dessa... Epá, a época de ouro do cinema em relação ao seu impacto reformador no público foi nos anos da cinefilia, quando apareceram as primeiras cinematecas em 1940 em França, por aí, nos anos 40, e depois começaram a aparecer por causa da vertigem de ver muitos filmes e discutir sobre eles, e também por causa do regime opressivo de muitos países em que viviam, ditaduras, os cineclubes que funcionavam como uma espécie de abrigo da realidade, e onde as pessoas, em vez de escaparem da realidade a ver cinema americano, viam cinema que era proibido nesses sítios. E por causa disso iam ver cinema antigo que não era possível de passar também nesses regimes, e cá em Portugal aconteceu exatamente isso. E eu diria que aí os anos 40 até aos 70 emergem muitos cineclubes, cinematecas, cinemas de bairro e novas cinefilias que se transformam em práticas cinematográficas. Ou seja, por exemplo, o Coppola, o Scorsese, no caso americano, foram gajos que durante 10 anos enquanto estudaram, ou iam vendo filmes enquanto estudavam, eram cinéfilos e transformaram a cinefilia deles em prática cinematográfica. E isso vem na França, foi muito forte, essa influência. A nouvelle vague não é um estilo de cinema, é uma transformação de um contexto de cinefilia muito específico, que é a transformação desse contexto numa forma de fazer cinema que foi completamente incomum. Estás a ver? Isso são os anos de ouro. E em todo o mundo. É quando aparecem os chamados cinemas de terceiro mundo, que é um termo pejorativo para os países que não estão nem no segundo nem no primeiro, mas é quando, pela primeira vez também por causa das possibilidades técnicas, pessoas que nunca puderam fazer cinema porque era visto como uma coisa de estúdio, começaram a poder pegar na câmara, como diz o Glauber Rocha, o maior realizador brasileiro de sempre. Só era preciso uma câmara na mão e uma ideia na cabeça. Mas isto gerava discussões do género. O Nelson Pereira dos Santos responder-lhe: sim, mas tu és muito abstrato, é preciso uma câmara na mão, uma ideia na cabeça e pés no chão, como quem diz, falar dos assuntos do dia a dia. E isto criava logo divergências brutais entre eles sobre o que era o cinema de um e o do outro, e o que é que devia ou não ser o cinema, ou o que é que podia ou não, se são histórias que devem chegar ao povo ou se é uma coisa que deve ser difícil para ir contra o que chega facilmente ao povo também do mainstream. Então essas discussões hoje já não existem. Hoje vivemos, como em todo lado, em bolhas, né? Ou seja, dentro dos muros do indie aquilo é muito rico, mas quem está fora daquele castelo é como se fosse muito difícil aderir àquela gramática, ou sentir-se convidado, ou a não estar lá simplesmente de uma forma lúdica, de género, esta é a semana do indie e há logo uma oferta diferente na semana seguinte. E portanto não há uma continuidade como havia nesse caso e como há nos cinemas de bairro, ou nos que ainda há, ou nos cineclubes que ao longo de um ano andavam à volta da mesma discussão. Estão a ver? É um bocado isto. É este mês o que interessa é comemorar Abril, as comemorações de Abril. O 25 de Abril passa e entramos logo no ciclo temático qualquer. Somos consumidos pelo scroll da vida cotidiana. 25 de Abril e estreou o filme do Salgueiro Maia agora. Pronto, é? lá está. Estás a ver? Sim. Lá está. Isso é completamente mainstream, essa lógica, né? Portanto, é estrear para. E não é só por causa disto, mas é sobretudo para as pessoas. Parece que as pessoas não vão ter curiosidade por este filme se não for nesta altura. Né? E portanto tem que estrear nesta altura para corresponder às comemorações, mas também como isco de mercado, né? Muito contra e ao mesmo tempo nada contra. E aqui eu não me esqueci da tua pergunta para ir lá dar, que é o que eu quero, o que eu descobri que quero mais do que como cineasta, mas como tutor ou produtor, até produtor de cineastas, é que cada um encontre o seu cinema com liberdade de consciência. Ou seja, quando eu digo isto há muita gente que acha que descobre o seu cinema, mas está a fazer o cinema dos outros. Estamos a jogar o jogo dos outros. E somos, nesse sentido, bons operários do cinema dos outros. Isto até pode ser para realizadores geniais. Estás a ver? Que é, se quiseres mal comparado ou mal exemplificado, é o caso daquele cineasta que era de autor e que teve muito sucesso e que de repente é convidado para Hollywood e vai para lá e começa a fazer o cinema mais de Hollywood do que aquele dele no início, né? Não é? Que é o chamado vendido. O gajo vai para lá e...
Apesar de preservar o seu olhar e etc, mas foi... Os Tarantinos, por exemplo. Não, acho que o Tarantino é um grande exemplo de autor. Acho que é dos maiores. Mantém-se ainda. Acho que é daqueles que nós... o Tarantino é um luxo para nós, Pois é. mas acho que vai ser ainda mais... Se a história se continuar a desenrolar como se desenrolou até agora, com uma certa capacidade de digestão que nós ainda temos do século XX, se calhar não, se calhar o século XXI vai ser um eterno presente, um eterno direto, um live direto da pandemia ou da guerra da Ucrânia, e portanto não há tempo para olhar para trás, né? E para ver a história. Mas se houver uma capacidade de recuo em relação tipo há 50 anos para trás, como nós hoje ainda temos em relação ao neorrealismo italiano, à Nouvelle Vague, o luxo vai ser de quem vai olhar para trás e ver um Tarantino aqui no meio. Super giro dizer isso, porque é o único realizador que eu tenho que sempre que estreia um filme eu tenho que ir naquele dia. É a minha cena mesmo, tipo, não, é o Tarantino, eu tenho que ir ver. Sim, é muito bom, é muito bom. É assim, há melhores do que ele. Claro que há. Hoje até no ativo, mas ele é um grande... melhores, quando eu digo melhores, isto é completamente subjetivo, né? Melhores, quando eu digo isto é com o entusiasmo de te dizer há Tarantinos por aí e que não sobrevivem por causa dos espectadores todos que têm. Sobrevivem por outras razões, né? Mas eu tenho muito essa sensação com outros realizadores também. Tenho é que os ver noutros sítios, porque o Tarantino toda a gente o estreia, né? É um grande êxito também pop nesse sentido. Ele joga muito com a sua própria persona e cria expectativa sobre o próximo é o último filme, né? Toda a gente vai querer ver o último filme. Nós sabemos lá se é o último filme dele ou não. Mas sei lá, há muitos realizadores assim nesse sentido. Mas só para responder à tua pergunta, porque é simples, que é mais do que o que despoltou a minha paixão como miúdo foi quando eu senti que descobri o meu cinema. Isso foi muito tarde, pá. Isso foi no mestrado. Eu já tinha feito vários cursos de cinema, fiz na ETIC e era bom, estás a ver? Andava à procura do meu cinema em todos esses sítios. Na ETIC até era muito o Inarrito. Eu adorava os filmes do Inarrito, o que realizou depois o Birdman, mas os primeiros gostei muito do 21 gramas e do Amor Cão. 21 gramas é lindo. E aquilo marcou... É o peso da alma, não é? Sim, exatamente. E é esse o título, né? O peso da alma é os 21 gramas. E gostei muito. Depois houve um filme que marcou imenso, o Elephant, do Gus Van Sant. Sim. E para mim era a mesma coisa. E eu agora com o tempo já percebi que não é nada a mesma coisa, que o Elephant é muito mais o meu cinema, ainda é o meu cinema, e o 21 gramas já não é. Mas naquela altura foi muito importante para eu para me identificar com alguma coisa. E depois da ETIC fiz a escola de cinema, que é uma longa conversa de desmotivação para muita gente. Para mim foi, sim, para mim foi e não foi, mas foi só depois no mestrado. Depois de eu achar que tinha descoberto o meu cinema com filmes como o Banana Motherfucker e com essa malta, e de eu pensar, ok, eu gosto muito deste cinema, ou o que está aqui à volta, e gosto destas pessoas, são meus amigos mais do que meus colegas. Para mim, assim por baixo, trabalhar com eles para sempre. O grupo diluiu-se, ou seja, acabou, um bocado à banda de rock com sucesso, né? Depois do primeiro álbum, sobre o que é que vai ser o segundo, e começam todos um bocado à batatada. E por causa disso eu fiquei um bocado em águas de bacalhau. E neste mestrado encontrei um grande professor que me marcou para sempre, desviou-me para sempre de uma certa direção de documentário. Curiosamente eu estou a substituir uma das cadeiras que ele dava lá agora. Ele ensinou durante 30 anos na Nova. José Manuel Costa é o atual diretor da Cinemateca Portuguesa. Portanto, ele deu 30 anos aulas na Nova de documentário e história de cinema. E eu e outro aluno que fomos muito marcados por ele, substituímos-lo. Ele em documentário, eu em história de cinema. É um grande peso estar a continuar o que ele nos deu, uma espécie de testemunho, né? Mas foi com ele que eu descobri, que eu percebi, ok, isto é mesmo o cinema que me interessa. E é curioso, nesse cinema estava o Elephant, estava a duração do Elephant, os tempos longos do Elephant, estava a textualidade do Elephant, um filme partido, que não é linear, né? Está sempre a voltar atrás, à frente, e que nos põe o espectador num lugar de leitura, mais do que de visionamento, que é de quase de querer voltar à página atrás, né? Nós podemos fazer isso quando vemos um livro, quando lemos um livro, que é, espera aí, e voltar, parar, e voltar. E num filme, teoricamente não, mas é à primeira vez, porque quando o revemos na cabeça, estamos a voltar atrás. O filme passa a ter a ordem que nós quisermos na nossa cabeça, não tem a ordem que nos mandou, que nos disse que tinha. E se formos rever o filme e parar de facto a imagem materialmente, estamos a fazer isso, estamos a ler o filme.
muito concretamente, né? E o Elephant, eu percebi, tem tudo a ver com isso. Para ti, depois é um processo que é, vou descobrindo cada vez melhor, cada vez mais, e dar aulas ajuda muito a isso. Onde é que está o meu cinema? E o que eu quero não é convencer os outros de que o meu cinema é o melhor. É convencê-los de que ter paixão pelo cinema que encontramos e que é só nosso é mesmo o melhor. Eu acho que isto tem muito a ver, não sou eu que estou a gerir a conversa, são vocês, e vi que tens aí uma pergunta, faz a mesma, mas isto tem muito a ver, por exemplo, com... sabes o que é que me ajudou muito a perceber isto? A pedagogia da Dina, por exemplo. A ideia de que ela... há um meio termo entre o que é o Muay Thai dela e o que é o Muay Thai de cada aluno que passa por lá. E que ela quer também que seja o aluno a criar a sua própria arte enquanto lutador, né? A ida encontra aquele estilo individual. E é tão engraçado tu dizeres isso, porque depois os alunos que ela quer que desenvolvam o seu Muay Thai acabam por tentar copiar muitas vezes o Muay Thai dos outros. Isto é terrível, pá. Por isso é que o Sartre dizia, e o António quer que me perdoe de estar a citar filósofos à Wikipédia, né? Porque isto são aquelas frases muito mais superficiais, mas por isso é que o Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livres, porque isso é um enorme peso. Havendo essa possibilidade de sermos livres, é como se tivéssemos, é como se fosse a maior dificuldade de todas ao mesmo tempo. Conseguir concretizar essa possibilidade, não é? Porque tudo à nossa volta nos puxa para um mimetismo ou para a reprodução. É enquanto vivo, não é? Enquanto vivo. E por isso é que vamos ser todos livres. Vamos ser todos. Vamos morrer. Sim. E aí já. Agora, virando aqui, já que tocaste no assunto de Dina, para quem nos está a ouvir e não sabe quem é Dina, foi a nossa treinadora de Muay Thai, é a minha atualmente. É mais ainda, do que isso, muito mais do que isso, exatamente. E um dia tem que vir aqui. Ela anda a fugir assim porque está sempre ocupada, mas um dia vai ter que vir aqui também gravar um podcast connosco. Tu és de uma família ligada ao desporto também. Que é uma coisa interessante. O teu pai foi treinador de handball, o teu ainda é, o teu pai ainda é treinador de handball. Acho que é dos mais conceituados ainda cá em Portugal. Sim. Que equipa é que treina? Agora ele está no ponto baixo da carreira dele. Está numa equipa, está num projeto muito humilde, está no Boa Hora. Sim. Uma equipa que está a lutar para não descer de divisão, sem recursos. Você dá Alcântara, não é? O Boa Hora. É na ajuda. É onde o Dino organiza os eventos. Onde ele já treinou. Ele já treinou antes o Boa Hora. O meu pai tem um percurso muito interessante no handball, porque começou num clube de bairro, no Passos Manuel. Sem meios nenhuns, tipo aqueles clubes que treinam em chão de alcatrão e que depende mais do convívio. Olha, um clube incomum, né? E eu cresci, formei-me em grande parte no Passos Manuel como pessoa, mais do que como atleta. Porque há um conjunto de valores muito, nada programaticamente elaborado, muito informal, mas que é curioso, vai atravessando o tempo. O meu pai andou no Passos Manuel. Quem? O meu pai andou no Passos Manuel. Pronto. E esse conjunto de valores até tem muito a ver com uma certa geração do Liceu Passos Manuel. E o handball, de repente, era ali uma espécie de comunidade paralela que raptava os melhores, entre aspas, os melhores do Liceu para o handball. Havia muito isso de não é tanto querer que sejas desportista, é querer que venhas para este sítio de convívio, né? Que é o handball. E portanto aquilo é uma grande escola. O ALPA, o núcleo dos antigos alunos do Passos Manuel, é uma grande escola da vida, ao lado do Liceu Passos Manuel. Ou dentro do liceu. E o meu pai formou-se lá também como pessoa. É parecido com o meu irmão nesse sentido, que começou muito cedo como treinador. Porque eu não disse, mas o teu irmão também é treinador de handball. Sim. E o meu irmão pode-se dizer que está no ponto alto da carreira dele neste momento. Isto é sempre, não é... É treinador de que equipa? É dos femininos do Benfica, de séniores. Então parece-se aí a ser campeões. Muito dificilmente não serão. Isto não é linear, ou seja, para o ano um pode estar cá em baixo e o outro lá em cima outra vez, né? Mas eu cresci a vê-los em grande parte, e foi sempre uma coisa, uma vida paralela, de género ao desporto e ao handball, e sobretudo o handball, e depois todas as conversas sobre desporto que nos interessam no verão, que estão associadas ao handball, né? As típicas férias de família, que era
cada jornal do dia do Record a anunciar as possíveis transferências do ano que vem era uma conversa à beira-mar de horas sobre o que é que ia ser aquele ano desportivo e como é que ia influenciar tudo o resto. Tu tinhas o teu pai que te ligava ao desporto e a tua mãe que te ligava mais à parte da cultura. Sim, e a às tua artes. mãe, eu já não me lembro qual é a profissão. Mas... Ela é professora de literatura Pronto, tá, aí está num curso de explicado. educadoras de infância. Eu Sim, tinha- mas é uma leitora. É uma leitora. Minha mãe, a minha mãe na defesa de tese de doutoramento dela, disse uma coisa de que eu nunca me esqueci, que ainda, porque eu acho que ainda nem estou à altura disso que ela disse, que foi a tese dela é brilhante, muito bem escrita, e no final ela deu-se ao luxo de fazer uma coisa próxima do que um escritor faz, que é escrever desarticulada ou desamarrada dos pressupostos académicos, e fez um bocadinho de literatura por ela própria. E um dos arguentes disse: este final, está aqui uma escritora, você quando é que está a escrever algum livro? Quando é que planeia publicar? E a minha mãe nem sequer percebeu a pergunta, de género: mas como assim? Eu? E ela: sim, você quando é que escreve? Ela foi mesmo apanhada de surpresa e numa humildade muito genuína disse: eu tenho tanto ainda de bom para ler, porque é que eu iria perder tempo a tentar ser mais escritora, né? Eu acho que isto é uma grande resposta, que está ao nível daqueles grandes fotógrafos que dizem hoje que o importante é saber como não fotografar, porque a tendência é estar sempre a clicar, estar sempre a fotografar, né? Portanto, o fotógrafo de hoje é não fotografar, e ler não deixa de ser escrever. Mas como diz também um filósofo que eu gosto muito, o Tomás Maia, é escrever sem a parte da inscrição. Ou seja, fica inscrito dentro de nós, não inscrevemos publicamente esse ato, mas é criativa a mesma. Pronto, e a minha mãe, nesse sentido, eu defino-a como uma leitora, né? É alguém que não interessa se está a ler para dar aulas, está a ler por ela própria, mas é sobretudo alguém que se relaciona com essa oferta. E é cultural. engraçado porque tu falas muito aqui da parte tens uma forma de falar que toda a gente percebe que tu estás ligado à filosofia, nem que seja por... Volto a dizer, é nível Wikipédia. Pronto, não interessa, mas por gosto pessoal, ou Sim, quase como um hobby que tu tens, mas que estás ligado à filosofia. E é engraçado, pronto, de uma mãe que acabaste de explicar agora a profissão dela, um pai ligado ao desporto. Tinha que te fazer esta pergunta: até que ponto é que achas que uma coisa influenciou na outra? Porque tu depois, mais tarde, além do handball, ainda tornaste comigo, ainda chegaste a competir e a fazer uns combates engraçados. Todo este teu percurso pela tua carreira desportiva, tanto no handball como nos esportes de combate, e este teu percurso académico, até te tornares realizador de cinema e professor, mais do que isso hoje em dia, em que pontos é que se tocam e que achas que se influenciaram no outro? É assim, hoje cada vez mais vejo que se tocaram sempre, que foram sempre uma balança tensa. A minha mãe sempre quis que eu fosse para o lado dela, ou que fosse para o lado onde eu estou agora, né? Para o lado de académico, de ensinar, etc. Ou de ser realizador, mas qualquer coisa que tem a ver com dar aos outros também, com o compromisso intelectual. E dar partilhar com os outros. Certo, estou a perceber. Provavelmente sabia que eu tinha uma sensibilidade apurada para querer ler, para querer falar, etc. Mas foi uma grande mãe ao nível de nunca dizer isso, né? De me deixar até à última poder ser um handebolista profissional. Mesmo que eu fosse notando cada vez mais, ela nunca desvalorizava o facto de eu chegar a casa e ser campeão nacional ou ter ganho um jogo importante. Mas não dava. Mas era o que tu querias? Era. Quando eras miúdo, tipo, tu queres ser jogador de handball? Era. Eu só não o dizia porque sabia que ter a expectativa alta podia desiludir muito. Porque já via isso nos exemplos dos outros, né? Lá está a tal sensibilidade para a observação, que é crescer, a ver histórias da bancada deste gajo que era um grande jogador e que está aqui num clube de segunda divisão e vê-se. Aquilo era já cinema na altura, eu ver no rosto dele que não está fixe. A pequenez daquele feito que não lhe chegava, etc. E depois começa a ver filmes e começa a identificar a realidade com certas coisas. Então acabaste quase que por, tipo, afastar-te disso. Tipo, eu não... Houve ali um conjunto de fatores que fez com que eu me afastasse, e eu hoje estou muito agradecido para que isso tenha acontecido. Muito. Porque era muito fácil continuar numa rotação média nos dois campos. Tipo, tentar manter as duas coisas. E não dava. Ia ser mau para os dois. Portanto, o que aconteceu foi no mestrado, eu já estava na passagem de júnior para sénior e magoava-me o ego, o facto de eu achar que era bom
mas havia miúdos, na altura, miúdos que são da minha idade, mas um ano nos escalões inferiores faz toda a diferença, ter 19 ou 20, porque vai só ao sub-19 ou só se vai ao sub-21. Como não vou ao sub-21, porque os mais velhos são melhores, e não vou ao sub-19, porque são mais novos, de repente esses mais novos têm uma rotação competitiva muito mais alta, e de um ano para o outro tornam-se melhores que nós. E aquilo é, então eu não estou ao nível destes gajos. Estes gajos começaram a ir aos séniores, e aquilo começou-me a magoar. Do género, eu ser um júnior mais velho do que eles e eles estarem a jogar tanto nos júniores como nos séniores, isto já no Belenenses. E eu provavelmente por defesa inconsciente, cognitiva, comecei a arranjar razões para não me sentir dali, para poder preparar a minha fuga. E isto se calhar não teria acontecido se eu não me tivesse lesionado. Foi uma grande sorte ter-me lesionado no ombro, porque foi uma lesão grave. E eu amoei, porque senti que ninguém no clube queria tratar de mim como queriam tratar dos outros, né? Que já eram mais importantes. E assim um bocadinho por vingança do silêncio, do género, não querem tratar de mim, então vou desaparecer até que sintam culpa por isso. Que é uma coisa muito imatura de se fazer, né? Em vez de ir lá dizer eu tenho mesmo que me tratar e preciso, ou ok, não tenho tanta atenção para mim, mas posso usar isto e tratar. Ser um atleta, né? Ir sozinho e fazer esse trabalho para mim. Não fiz, amoei e fiquei perdido, do género, e isso chocou imensa gente que me viu crescer como jogador, do Passos Manuel, inclusive, que me convidaram, então não pode estar em lá nenhum, vem para aqui jogar. Ou um treinador que eu tive no Belenenses que foi para a boa hora e disse, não pode estar sem jogar, anda para aqui, porque eu tinha qualidade, não era uma qualidade naquela altura tão boa como aos melhores. Mas que em miúdo tive, em miúdo eu era dos melhores, então isto pesou sempre. E o ombro foi o que me pôs sempre à margem, ou foi o que me puxou sempre para trás, que foi eu ia, e o ombro não estava. E aquilo custava-me a ideia pela qual uma pessoa madura, desportivamente falando, passa, que custava-me imensa ideia de que era. Não pode, se eu for é para perder uma época, é estar 6 meses a tratar do ombro. Isso para mim era inconcebível, porque para mim o handball era uma diversão desde a pré-época, desde os testes físicos da pré-época até ao último jogo. Era inconcebível ser aqueles jogadores que eu via na televisão, torcer um pé, o Madger, ou não sei quem, e está há 8 meses sem jogar, ou no CM, quando eu via os gajos lesionado 8 meses, aquilo para mim era um gajo que deixava de existir, 8 meses, isso é uma vida, meu. E não, um atleta sabe que a lesão faz parte da carreira. E combater a lesão faz parte da ética desportista. E aquilo para mim não era. Então, olha, agarrei-me à lesão. Depois, outro fator importantíssimo, o Zé Manuel Costa apareceu nesta altura. Eu queria estar em casa a ver todos os filmes que senti que não tinha visto até às 6 da manhã. Então aquilo de repente foi o treino todo, as horas de treino que eu perdi para o handball começaram a ir todas para ver filmes e estar inebriado a escrever a tese de mestrado. Estar eu a perceber que podia ser um realizador de filmes parecidos com estes e não de todos aqueles que eu tinha feito. E o modelo de vida mudou completamente. Porque tu já tinhas feito filmes. Já tinha conseguido conciliar. Pronto, era. E são filmes que eu hoje gosto muito, mas que já não vejo como meus propriamente, já estou muito afastado. Estás a falar, por exemplo, dos filmes do Banana Motherfucker, papá. Sim, isso é outra família. Tenho várias famílias e ao longo da vida, né? Mais uma é outra história. Mas podemos ir a essa, mas só para concluir esta relação entre desporto e o lado mais artístico, cultural, que a minha mãe me passou. Este ano foi de fratura e foi de vez. E curiosamente, eu nesse ano eu adoro desporto, por isso continuei a fazer, a jogar futebol. Houve 2 anos em que joguei muito futebol, de futsal. Percebi que tinha ali um valor interessante naquele conflito de futebol de bairro, que é tinha perdido os pezinhos que tinha quando era miúdo na escola, mas o cardio e a inteligência punham a níveis muito altos. Tendo em conta aquele nível, volto a dizer, e ninguém passava por mim e eu de repente tinha um estatuto de gajo do futsal do bairro, né? E eu adorava isso. Era ali uma competição quase de bairro mesmo, jogos todos os dias. Onde já agora? Olha, jogava em frente à minha casa, em Santa Catarina, e depois isto é agir porque é uma federação muito estruturada, como tu sabes, o Muay Thai também em relação, por exemplo, à estrutura de um judo ou de outras disciplinas que beneficiam desses apoios, mas também tem a sua piada, que é nós criamos a nossa própria mitologia. Né? Pois aquilo era do género, havia um gajo da outra equipa que era o Contente e aquilo era do género, o Contente criava ali uma crispação sempre que o Contente vinha jogar, estás a ver? E acontecia coisas giras que era depois alguém
vinha, tinha uma equipa e nós tínhamos que formar uma rápida e eu ficava na equipa do Contente. E aquilo era tipo Vegeta-Son Goku quando se anda na mesma equipa. Que é, espera aí, o Contente é um gajo fixe, meu. Foi sempre contra mim. Estás a ver? E era ao contrário. De repente a nossa união era brutal porque éramos na mesma equipa e percebíamos. E até no final havia ali um certo pudor em darmos um passou bem, porque nos odiávamos semana a semana, mas naquele jogo tínhamos sido Vegeta e Son Goku fundidos quase. Pá, eu adorei esses 2 anos informais, até que o Miguel Cipriano disse: estou a fazer agora uma coisa que tu devias fazer, porque eu já te conheço bem, que é Muay Thai. E eu, és maluco, eu estou com o ombro assim e vou dar murros no saco. Começou primeiro por ir lá filmar. Ainda me lembro, a Dina. Nós estávamos a fazer um campo de treino, porque já agora faço aqui um parênteses. Todos os meses de agosto a Dina fazia um campo de treino de internamento para quem quisesse. Tu ficavas a viver literalmente no pavilhão, treinavas de manhã e à tarde, era mais ou menos 3 horas de manhã de treino e 3 horas à tarde, e vivias no pavilhão. Se quisesses, vinhas de sábado para domingo dormir a tua casa, porque domingo era o único dia que não havia treinos, e segunda-feira já tá, e domingo já dormias lá no... Má ideia, diria, porque era perder tempo. Exatamente. E íamos... exatamente, era quase má ideia sair para ir para casa, mas... Sim, e o Miguel fez um desses campos estranhos. Exato. E tu chegaste a fazer também. Não fizeste nunca consegui. Eu pensei que tinhas feito uma semana para a minha infelicidade, para mim foi de tudo o que eu fiz na Dina, eu ainda quero lá voltar, por isso ainda vou a tempo, mas de tudo o que eu fiz lá foi o que ficou em falta. Ou seja, fiz combates. Os meus grandes feitos da Dina foi fazer combates. E não é só fazer combates, mas ter chegado a um certo nível. Sim. Eu não sei se chega a ser semi-profissional, Sim, mas pois, quando é sem caneleiras, exatamente, mas mais do que isso, tipo entrar naquele esquema da gala, né? Entrar e sou um gajo no alinhamento da noite destes que estão aqui mal recortados no póster em tronco nu. Isto é assustador, né? Mas faz parte. Outra conquista, tipo, faz parte, dar KO, levar KO, saber o que é isso. É fixe. Levar KO, não é? Depende. A minha foi muito interessante. Eu, como dou valor a comer um queque e pensar sobre isso, também dei valor ao que me aconteceu ali em cima. Achei muito. Mas aquilo foi um KO sui generis, ou seja, foi um TKO, né? Foi. Ficaste a bananar. Fiquei a bananar, levantei-me e só depois é que o árbitro parou porque eu não estava em condições. Não sei o que é apagar. E aí eu não queria muito saber o que é que era. Também não. Eu nunca apaguei, em 90 combates tenho. Já caí mesmo de me querer levantar e estar em super dificuldades, não estar a conseguir levantar, mas ficar mesmo completamente inconsciente nunca me aconteceu. Pois. Mas aquilo não há de ser muito diferente. É uma sensação bem estranha quando ficas com as pernas a não responder. Não sentes nada. Como é que tu te sentiste, não fisicamente, mas emocionalmente após o combate? É difícil de definir porque essas coisas são tão intensas que muitas emoções se misturam, mas é um misto de desilusão com alívio de ter acabado, obrigado, com uma certa há uma sensação de glória ao mesmo tempo que a Dina falou a certa altura num discurso que eu nunca me esqueci, que é eu tenho a glória de saber, de ter ido lá acima e saber por mim o que é isto, né? De ter passado por isto são várias coisas, mas sobretudo tive pena, já com uma pronto, eu fiz desporto a vida toda, por isso aquilo ao fim do segundo combate percebi que é um desporto como os outros. No primeiro eu nem sei o que é aquilo, estou ali à batatada. Pronto, depois vejo o vídeo, não é assim tão mau. Pronto, fiz coisas que aprendi, mas lá em cima nem sabia onde é que estava. Estava tipo. Porque é tão intenso. Podia ser um gajo à minha frente ou um touro, era igual. É tipo, estou ali. À espera. Se fosse um touro era diferente. Era diferente. Ainda hoje te mandei um vídeo. Imagino. Sim, o primeiro não sei. O segundo, como correu bem. Por causa da técnica, do bom ensinamento da Dina, de género, eu percebi, isto é um desporto, como qualquer outro. E portanto, como desportista também, uma coisa que eu rapidamente processei depois desse combate é pena porque eu ia perder o combate, mas chegar ao fim era importante por uma questão de dignidade, que eu joguei com um gajo muito melhor que eu, e cheguei ao fim, e há uma dúvida sobre que braço é que se vai levantar, e isso foi uma coisa por mim conquistada por aguentar até ao fim. Mas o gajo, tipo, a 10 segundos... deu-me aquela patada e isso ficou o amargo na boca de eu perder era na boa, mas tinha sido importante fazer isto tudo, claro. Porque o gajo era muito melhor que eu tecnicamente e em termos de experiência.
Mas isso é sempre relativo, era mais pela experiência que tu tinhas tirado para ti, como estás a dizer, aquela. Pois, não, isso depois é outra Ou porque coisa. o perder e ganhar. Não, isso para mim é um bolo maior, porque Exato. teve a ver também com a ideia de poder viver quase como ator, né? Eu tive sempre no Muay Thai e nas coisas que já são fora da minha capacidade de vida prática. Eu estou sempre lá como ator, de género. Estou a fingir que sou um desportista. E nesse caso estava a fingir que era um gajo igual ao Nuno Boom, né? Que é ou a ti, que é... O que é que sente um desportista profissional da Dina? O que é isto de ir no avião? Nesse caso fomos de carro. Mas o que é ir de carro, ficar num hotel? Mas tu chegaste a viajar para a Inglaterra. Sim. E também foi outra experiência interessante. Foi onde dei o KO, né? E foi interessantíssimo também a gala, bem organizada e tipo... Claro que eu sou ali, sou carne para canhão, sou um gajo no alinhamento no meio dos outros todos, mas dá para sentir uma percentagem do que é com um gajo muito bom, o que é a vida dele, como é que é como tu, né? Como é que se constitui a vida de um atleta de topo. Aquilo que tu passaste é exatamente igual, porque acaba por ser a mesma coisa. Tu pertences a uma gala, vais lá, lutas, é igual. Mas eu a acho forma que como tu podes encarar a distribuição do foco, não achas que vai para coisas diferentes? É a tua percepção. Eu acho que é muito a tua percepção. Porque eu acho que tem a ver com o que tu passaste pelas coisas. Eu quando estava nessa parte de ser mais um ali no meio do cartaz, achava, quando chegar ali é que vai ser. E hoje em dia eu estou ali e sinto, quando chegar ali é que vai ser outra coisa mais acima. Ao Glory, chegar ao Glory. E depois chega uma altura que tu realmente já não há uma organização superior à que tu estás, seja no Infusion, no Glory, ou estás no ano, ou no MMA, no UFC, mas tem a ver mais com a importância que tu dás a cada feito que tu fazes na tua carreira do que a visibilidade ou o evento em si. É uma coisa. Sem dúvida. Estavas lá a lutar. A Dina tem uma expressão muito boa, que é cada um tem a sua montanha, né? E isto não significa conformar-nos com a pequenez da nossa montanha, não significa subir a montanha que temos para subir nessa altura da melhor maneira possível, porque depois também é como diz já não sei se é o Seneca ou o Marco Aurélio, mas o que tu fazes de uma maneira é a maneira como fazes tudo, né? Portanto é uma visão muito estoica, muito tipicamente estoica em termos de ética, mas que tudo é um treino para o quê? Tu não sabes qual vai ser o combate mais importante da tua vida, por isso treina nos outros todos como se fossem, para estar pronto, né? Não é por acaso que o Marco Aurélio e sim usa muitas analogias com o boxe, como quem diz, o boxe é o melhor desporto porque é aquele mais parecido com a vida, na medida em que as tuas ferramentas são as que estão sempre a postos, que são os teus punhos. Não, ou seja, não é para andar à batatada, mas é metaforicamente, sim. No boxe tu metes as luvas e decretaste o início do combate, do treino. Mas tirares as luvas, as ferramentas são as mesmas, né? Eu ainda estou curioso, tu há bocado disseste que aprendeste com os outros a não utilizar as redes sociais, não é? E porquê que quiseste aprender por ti próprio ou levar morros na cabeça, mano? Olha, voltando quando o Miguel me convidou a ir filmar o campo de treino. O Miguel tem isso, né? É um bom mestre de cerimónias, ele sabe que a Dina é uma pessoa importante. Eu, para ele, sou uma pessoa importante e que era interessante eu conhecê-la ou conhecer-te a ti e outras pessoas que o estão a entusiasmar na altura. E ver uma boa ponte de ligação, que é, tu vais satisfazer a Dynamite Team com um vídeo que eu te ponho a fazer à borla e eles vão-te satisfazer a ti com o que tu vais gostar de encontrar aqui. E foi exatamente assim, ou seja, eu fiquei fascinado com o ritmo de treino, estás a ver? Tipo, mais do que a ideia de fazer um desporto de combate, que foi uma coisa para mim sempre impensável. Nunca percebi bem o que é que motivava as pessoas a querer magoar-se, e hoje já sei que não é assim, né? É um desporto como qualquer outro, volto a dizer. Aliás, uma pessoa lesiona-se muito mais facilmente a jogar a bola entre amigos sem aquecer e lesiona-se perigosamente, né? Perigosamente, partindo a cabeça, ficando inconsciente, essas coisas todas, ou o pé para não o conseguir recuperar mais. E o que me entusiasmou ali é uma coisa que tem muito a ver comigo como atleta, que é tolero bem o sofrimento porque sou estressado, sou inquieto e isto reflete-se um bocado em tudo, ou seja, tenho uma boa capacidade de trabalho, porque quando é para trabalhar eu consigo fazer qualquer coisa dentro de mim que é canalizar a atenção toda, focar a atenção toda no que interessa, como estou a fazer aqui. Estão a ver, eu estou a dar tudo nesta conversa, estou a tentar ir buscar todos os meus recursos
instintivamente, alguns mais cerebralmente, para tentar fazer render ao máximo este encontro. E quando estou a estudar para uma aula ou para defender uma tese é igual. Eu sou muito bom a fazer um mapa mental de tudo o que tenho que prescindir para pôr ali tudo, seja num café com um amigo, né? Portanto, é este café, só temos 15 minutos e eu queria muito falar destes 3 assuntos e sei muito bem gerir o tempo que há para aqueles 3 assuntos terem a profundidade que quer que tenham. E quando vi a malta da Dynamite Team a trabalhar, sentia um apelo que é... eu acho que não estou à altura deste tipo de treino, mas isso deve ser uma ilusão porque há aqui imensa gente que está à altura. E fiquei com o bicho, né, de treinar isto. Embora me fizesse muita confusão para fazer aquele workout mais inicial, aquele como o António Queir disse aqui no podcast, aquela espécie de calibração de início de treino. Sim. Eu só estava interessado nesse ritmo, mas para eu fazê-lo tenho que aprender aqui uma gramática mínima, que é esticar o braço, né? Que eu achei que era longínquo. Depois aconteceu o mesmo que acontece em todas as outras coisas que eu faço, que é como eu tenho uma grande capacidade de trabalho, e aqui se calhar ao contrário do António Queir, que disse que era lento a aprender, eu sou muito rápido a aprender as coisas. Porque tenho uma boa capacidade de concentração, isolo tudo o resto, e então o que aconteceu foi que eu num mês percebi que tinha evoluído mais do que o normal para um amador quando começa a fazer Muay Thai. Pá, isso é entusiasmante, né? Que é uma pessoa sente que... E eu comecei a ver ali... Tinha jeito, não é? Ou que tinha... Whatever, bom, mas... Sim, tinha, eu sei que tenho jeito para uma coisa específica no Muay Thai, que tem a ver com sobretudo com a inteligência no jogo. E isso ia-me levar mais rapidamente mais longe, mas depois há um nível em que não dá para ir mais longe se tecnicamente eu não estou à altura. E eu esse nível nunca ia passar, porque já é tarde demais. Isso é como ao cinema, pá. Lamento, mas eu nunca hei de dizer isto a um aluno tardio. Por isso é que posso dizê-lo em abstrato, mas há uma idade em que já passou tipo aquele momento em que uma pessoa, às vezes é em pouco tempo, é num ano ou 2, mas tem aquele ano ou 2 para ver o suficiente para poder estar à altura do mais alto nível quando essa altura vier. E é um bocado aí. Eu sei que cheguei ao Muay Thai tarde. Mas é engraçado, nunca pensaria nisso dessa forma. Nunca faria essa comparação, porque o desporto tem a ver mais até com o teu físico. Tu chegas a uma idade que o teu físico já não vai, se com esta idade que quiseres aprender Muay Thai, tem a ver com o que a vida é. Ou seja, a partir dos 30, 40, nós... É muito rara a pessoa que não tem que sobreviver. Ou seja, é rara a pessoa que não tem que ser um adulto, né? E isto tem muito a ver com disponibilidade, não é com mais nada. Ou seja, ser um bom professor, ser um bom aluno, seja do que for, tem a ver com disponibilidade. A Dina é uma ótima treinadora, em grande parte porque tem disponibilidade. Ou seja, tu és um atleta dos 30 que ela vai levar a um encontro qualquer, mas se lhe mandares uma mensagem a dizer que estás estressado com o peso, ela vai-te dar uma atenção pessoal, íntima. E é isso que cria um vínculo enorme entre o atleta e ela, em grande parte, né? É saber que esta pessoa não está aqui, não sou eu e podia ser outro qualquer, sou eu, especificamente. Eu no meu estilo de combate, eu nas minhas preocupações existenciais. E a Dina pensa nisso, pensa até em adequar o treino à ansiedade de cada um. Se for combater, naturalmente. Se for um treino normal, pronto, tem mais que fazer. É isso, ela pensa muito. Mas isto é disponibilidade, isso é disponibilidade. É a cabeça dela, no fundo, estar sempre a trabalhar à volta desta vocação. E um atleta que quer ser um atleta o tempo todo também está sempre a pensar nesta vocação, né? Está sempre a pensar em regenerar o corpo, em comer o que é saudável para estar em forma, em descansar o suficiente para estar em forma, em divertir-se dentro do que é possível, porque isso também é importante para estar em forma. E achas que no cinema isso também tem aquela influência de tens tempo, precisas de tempo e disponibilidade, e há certas fases da tua vida que já não te permitem ter esse tempo e disponibilidade para absorver certos ensinamentos. Sim, tenho a certeza. Até porque tens que consumir bué cinema, não é? E se começas bué tarde, já estás a perder bué. Isso é, pronto, lá está. Isso é também uma grande questão, mas eu acho mesmo que é mais importante ver bem do que ver muito. Certo. Mas às vezes há pessoas que têm um dom, pode não as levar a lado nenhum, né? A maior parte das pessoas, tendo só o dom, não vão a lado nenhum, mas tem um dom que é saber ver bem. Eu, quando cheguei à escola de cinema, vi isso, que é, cheguei lá, tinha visto imensos filmes, era o melhor aluno da ETIC, mas víamos uma coisa, eu não via ali nada,
e um aluno ao lado que eu sabia que via bem, porque já tinha dado a sua opinião ou já se tinha manifestado de alguma maneira, que eu percebia que havia ali, nem é uma questão de confiança, havia ali uma autonomia no olhar dele. E de repente olha para aquilo e vê qualquer coisa. E eu, mas eu não estou a ver ali nada. Estás a ver o que é que está a passar? E fui posto no sítio. Que é, não interessa eu ter andado a ver todos aqueles filmes com a minha mãe, porque não estava a ver bem. Ou não estava a ver o suficiente. E tive que me pôr no sítio desse ponto de vista. Tive que perceber que... E isto para dizer que há pessoas que veem bem, ou que sabem ver, sabem escutar, têm um dom qualquer para a criação que já está na forma como observam as coisas antes de fazerem coisas. E há outras pessoas que para verem bem precisam de ver bastante. E é o meu caso. E daí se calhar a urgência de ter uma boa capacidade de trabalho, que é quando eu me invisto nas coisas, é estar à procura de ver o suficiente para depois poder saber como mapear também a minha evolução. É ficar até às 6 da manhã a ver filmes. Pronto, mas depois o cinema tem um problema, e que aqui tem muito a ver com a palavra cinefilia, que é um problema de... Há uma pulsão da ordem do vício e que nos fecha muito, que é impossível ver todos os filmes que existem, né? E se uma pessoa fica demasiado presa também a querer saber o que existe, quase até por uma questão de competição, do género, eu já vi mais do que tu, pá, entra numa lógica de consumo veloz, rápido e sem tempo para absorver aquilo que está a ver. Sim. Até pode ter o dom de absorver aquilo que está a ver, mas não vai absorver da mesma maneira. Pá, eu preciso muito da dimensão relacional, ou seja, ver um filme e perceber que este filme não se relaciona só com todos os outros que eu vou ver ou com todos os outros que eu já vi deste realizador, mas como é que este filme se relaciona com a vida, com o fazer cinema, com o aprender desporto, como é que isto está relacionado com... Pronto, e nesse sentido não é preciso ver muita coisa, é preciso ver as coisas boas ou saber ver bem mesmo as coisas más. E depois, eu volto a dizer, importante é encontrarmos o nosso cinema. E assim uma questão tipo, se tivesses que fazer aquelas questões a filmes de pipocas, se tivesses que fazer um top 3 dos melhores filmes da tua vida, quais é que seriam? Epá. Ou 5, vá, não é preciso ser mesmo 3 filmes, podem ser 4. Eu estou a dizer assim, tipo, claro. Aqueles mesmo tipo que dizes aos teus alunos, pá, vejam estes 3, 4 filmes que isto é mesmo obrigatório. Yeah. A regra manda que sejamos honestos em relação às coisas que nos dizem mais emocionalmente, ou seja, não pensar muito o que vem à cabeça. E quando eu digo a regra, é das melhores pessoas que estudam cinema, né? Que é, por exemplo, antes de responder à tua questão, quando aparecem listas de melhores filmes de sempre, há quem receba esse convite para participar nas listas e começa a pensar demasiado na importância que tem a sua lista, né? Porque conhece muita história de cinema e vou compor uma lista e pode ser que um aluno meu veja. E portanto tenho aqui uma certa responsabilidade na elaboração desta lista. E há os que têm o dom da crítica, dizem isso é ridículo, porque a tua lista assim vai se parecer com muitas outras. Não é incomum. Lá está. E o que é interessante é seres fiel ao que te formou, porque o que nos formou é sempre incomum. Nós, como pessoa, somos produto de uma série de relações e de circunstâncias que nenhuma outra não é reproduzível em nenhuma outra, né? E portanto, os meus filmes certamente que serão só meus, não há nenhum algoritmo que os torne nos mesmos de outra pessoa. Dito isto, ainda assim eu tenho dificuldade a responder a essa pergunta, porque eu mudo muito o meu caráter consoante onde estou, com as pessoas com quem estou, tá a ver? Então tenho vontade de responder uma coisa a ti, mas fico logo atrofiado por pensar que outra pessoa me pode estar a ouvir a responder e que seria mais interessante responder outra coisa. Desdobro-me. Porque tu tens muito isto, tu avalias se calhar até não de uma forma consciente muitas pessoas e dizes o que é que será melhor para este gajo, o que é que será? Há bocado estavas a dizer a coisa de não veres bem os filmes, mas tu és uma pessoa
que eu vejo como super observador e começas logo a fazer contas na tua cabeça, tipo, este gajo é mais ou menos assim, aquele é mais... E acertas normalmente às vezes sem conhecer as pessoas. Já ouvi muito este gajo estar a ver malta a treinar, por exemplo, e no final do treino, pessoas com quem ele nunca treinou, nunca interagiu assim, depois diz, pá, aquele gajo faz assim, assado, não sei o quê, e é mesmo assim. Por isso do não ver bem também acho que é relativo. Sim, mas eu acho que o querer ver melhor deu-me treino para ver depois bem coisas dessas. Sim, esse sim. cinema na vida. Sim, eu gosto de ser generoso, né? Ou seja, eu acho, ou gosto de ser produtivo, gosto de que os filmes que eu vá dizer não sejam filmes quaisquer. Mas isso também é atribuir-me demasiada importância. Por isso vou retirar Força. essa importância E vou ser mandar só assim mais 4 para o ar. assim 4 para o ar. Houve 3 ou 4. Houve filmes muito formativos para mim que nunca desapareceram em termos emocionais, que foram o Jumanji. Não sei se sabem, com o Robin Williams. Sei, Sei, o Jumanji, primeiro. é o primeiro de sim. todos. Sim, o primeiro, pronto, eu nem sei quantos é que há agora. Yeah, Deixa-me também ver. nem nunca vi os novos, nem nunca vi os Eu novos. já vi com a minha filha. Sabes que eu agora tenho que ver isso. E é muito fixe, porque depois é assim, gostando do filme, deixa de ser só um filme de aventura e passa a ter coisas valiosas do ponto de vista, por exemplo, conceptual. O filme é do caraças a proposta, que é tu jogas um jogo que não dá para continuar enquanto os outros não jogarem. Estás a ver? Não é um jogo que jogas sozinho, ou que jogas. É um jogo que tem que ser acabado. O cinema pode ser visto dessa maneira. E a vida? A vida, né? A vida, claro. E depois é muito interessante também o que o filme faz, que é misturar a realidade com o virtual, com o jogo. E o cinema é muito isso. É muito essa passagem também de figuras para o nosso dia a dia, mesmo que não andem cá materialmente, como fantasmas quase. E nós, quando vemos um filme, somos como fantasmas dentro do filme. Nós adormecemos na sala de cinema e é como se estivéssemos a habitar o mundo dos vivos do outro lado, né? Podemos ver ao contrário. Exato. Então o Jumanji é um bocado isso, que é o Robin Williams. Eu adoro pensar no que é que foram aqueles, já não sei, 20 anos na selva. O gajo não desapareceu, o gajo esteve lá, né? Que ele teve a constituí-lo corporalmente. Pronto, o Jumanji, sem dúvida. O Face Off do John Woo, com o Nicolas Cage e John Travolta, que eles trocam de cara. E eram arqui-inimigos e portanto. Esse tem muito a ver. Eu gosto muito dessa dualidade, dessa ideia. Tipo, eu sempre que vi esse filme milhares de vezes, mas sempre que o vi, adorava pôr-me uma vez num lado e outra vez no lado do outro. E depois pôr-me também nas personagens que interagem com eles. Né? Tipo, aquilo é muito perverso. De repente a mulher do gajo está a fazer amor com o homem que matou o filho dela, meu. Não. É uma cena muito Eu não lembro macabra. desse filme, tenho que ver isso. É um criminoso e um polícia, e depois um criminoso foge, não é? E trocam de cara, já não me lembro bem. Eles trocam de cara. É já daquelas não me desculpas lembro. à filme de ação dos anos 90, muitas estapafúrdias, mas muito bem encontrada, que é para já eles acham que o criminoso, o Nicolas Cage, morreu, ou que está em coma e que não vai acordar do coma. Portanto, está-se bem, foi apanhado, está no coma. Mas o gajo deixou uma bomba num sítio, vai matar imensos inocentes. E então a única maneira que descobrem, que se encontram para outra volta descobrir a bomba é: temos aqui um cirurgião que te mete a cara dele, vais para a prisão, falas com o primo dele, que só confia nele, e por ele achar que és o gajo, vai-te dar a informação de onde é que está a bomba. Isso está lindo. Pá, estás a ver? O que é que isto vai promover, né? O gajo não pode dizer à mulher, porque é ultra confidencial, é um novo aparelho militar que faz isto e não sei o quê, troca de cara, fica com a voz igual, vai para a prisão, e entretanto o outro acorda do coma. Acorda do coma e rapta o médico e obriga-o a pôr a cara do polícia, né? E começa, pronto. E depois vai à casa do polícia também, não é? Pois é, o filme. E vai à casa do polícia, exato, é a parte da mulher que eu falei. E com a filha, aquilo é muito. O filme tem imensas. O que eu gosto no filme é que, sendo um género clássico comum, altamente fechado, tem imensas linhas de fuga perturbadoras que fazem com que o espectador possa ler o filme de trás para a frente ou atravessadamente, consoante também a sua criatividade e a sua perversidade também, estás a ver? Porque há ali, por exemplo, sugestão de incesto entre o pai e a miúda que já tem idade para isso.
já tem tipo 17 ou 18 anos, e ele não é o pai dela, tem a cara do pai e mete-se com ela dessa maneira. Então o filme, não é só, na verdade, falei da mãe e da filha, e parece que o filme interessa por uma questão quase mais erótica ou perversa, mas isto para dizer que o que eu gosto muito no filme, depois também é a questão da lei e da moral, porque a aprendizagem do polícia, pondo a cara do mal e passando pela vida do mal, é que não é tudo mau. Também são pessoas com quem ele se relaciona. Ou depois os traficantes de droga têm coisas boas. E isso interessa-me imenso, essa questão da ambiguidade ou da ambivalência moral. Isto é uma boa pista, porque eu gosto-me desse filme e demorei muito depois a perceber. Na minha tese de doutoramento, que é sobre um realizador que faz filmes que têm tudo a ver com isto, que é o Frederick Wiseman. Ele faz filmes sobre instituições, em grande parte, tipo olha, tem um filme sobre um ginásio de boxe. E o poder dos filmes dele é aquilo, parece que é um documentário sem narrador e sem entrevistas, ou seja, à partida é só observação, mas chega-se ao final e as pessoas viram todas as coisas diferentes ali. E é muito interessante quando são pessoas que fazem parte daquele meio. Se tu vires tu fazes boxe, né? Se vires o boxing gym dele, tu vais perceber muito melhor do que é que ele está a falar. Vais perceber muito melhor o livro do que uma pessoa normal. E isso interessou-me imenso, que é isto é um produto muito ambíguo, tipo. E isto interessa porque é como a vida, estás a ver? A vida também é assim. Pronto, isto para voltar. E eu depois percebi, isto é o face-off. O face-off, de uma forma muito manicaísta e esquemática, já joga com com esta ideia, pôr em causa estes valores. Isso, eu agora olho para o filme dessa maneira, né? Muito mais madura, digamos assim. Mas o que é giro é, quando eu vejo o filme, é como aquela lasanha de infância da tua mãe, que é, sabe sempre a uma daquelas milhares de vezes que o vi porque aluguei outra vez o filme no sofá de minha casa. Isso é fascinante. Portanto, esse, e depois outro que tem muito a ver com isto. Esse ajudou-me, já é um grande filme, por isso já é daqueles que o Face-Off o John Woo podia não querer ser assim tão elaborado filosoficamente nisto, mas está lá. Mas este outro filme já é de género. Não, este filme é muito sobre isto, que é o Hit, Cidade sob Pressão. Sim. Robert De Niro, isso é dos meus filmes favoritos. Temos isso em comum. Também está nesse top. Filme, este filme é lindo. E tem muito a ver com isto, né? Portanto, o bom e o mau encontram-se no café a certa altura e dizem: olha, estou a gostar de conhecer, estou a perceber-te. Até me estás a contar os teus sonhos, mas se nos encontrarmos numa certa zona, eu vou ter que seguir o meu caminho e tu o teu, né? E eu acho que isso até hoje, por coisas que me aconteceram na vida, ainda mais apaixonante. A ideia de que as coisas acabam e há um que segue um caminho e há outro que segue o outro. E está tudo bem. Pode não estar. Como no Hit há um que morre. Exatamente. Como no Hit há um que morre. E na vida pode ser morrer simbolicamente, né? Sim. Porque tens que deixar de pensar na outra pessoa para poder continuar a viver, para poderes continuar a fazer a tua cena, para poderes continuar a ter o Al Pacino tem que matar o outro para poder continuar a ser polícia. Estás a ver? E isso é, pronto, eu acho que é fascinante. Agora, há filmes mais tardios, já vamos em 3 ou 4, né? 3. Pronto, posso juntar aí mais 2, né? Podes, não junta. Há outro que eu vi uma vez e é daqueles que eu não preciso de ver mais para saber que é dos meus filmes preferidos. Bem, já vi certos, porque já mostrei o filme entretanto em aula, mas retalhado. E vou ao certo e tenho a certeza que continua a ser. Ou seja, vou ao capítulo do filme e... Ok. O livro continua a ser todo bom, que é o Le Trou, O Buraco, um filme francês sobre uma fuga de uma prisão. Se calhar já vi. É do Jacques Becker. O filme é pouco conhecido. Está numa ilha. Não. Acho que estás a pensar no Papillon. É capaz de ser. Mas filmes de escapatória de prisão interessam-me imenso. Ou seja, por mim. Condenados de Shawshank. Não tanto. Gostei muito, eu gostei imenso, mas nem foi tanto pela fuga da prisão, mas sim tem a ver com a relação entre eles. Depois foi um filme que fui gostando cada vez menos. Mas gosto muito de um filme do Don Siegel, que é com o Clint Eastwood, que é o Escape from Alcatraz. Sim. Que é um filme muito austero. É só tipo do início ao fim o gajo a tentar sair da prisão. E aquilo é um filme sobre artes marciais, mano. Aquilo é um filme sobre tipo o que fazer para no dia do combate estarmos prontos. O filme é sobre isso. O filme é sobre a preparação do dia da fuga. Não é sobre mais nada. Depois há um grande filme também deste leque de filmes de fuga de prisão, e aqui já é do género, se eu disser todos os cinéfilos vão fazer uma vénia.
Tipo, sim, isso é o nosso mestre, que é e é de um realizador que eu gosto muito, que é um Condenado à Morte, Escapou-se, do Robert Bresson, que é um filme mais à francesa, mas que também é sobre uma fuga de uma prisão. Depois um gajo começa a ir por aí. O Bresson é muito importante para mim como pensador e como realizador, e tem outro que podem ver que se calhar é mais agradável até à primeira vista do que o Condenado à Morte, que é o Pickpocket, que é sobre ladrões de carteiristas. Pronto, e é ir por aí. Posso juntar mais um, só. Ou seja, ao Face Off, ao It, ao Jumanji, ao Le Trou, junto um filme qualquer do Wiseman, deste realizador de quem eu gosto muito. Do documentarista. E pode ser, neste caso, o Boxing Gym. Gym do Wiseman. Para vos contagiar a vê-lo. E onde é que eu encontrei esse YouTube? Olha, não é fácil. O Wiseman é um gajo chato. É daqueles que consegue manter os filmes bem escondidos. Não, esses são difíceis. Eu envio-te. Eu envio o Boxing Gym ao Diogo e ele passa-te. Boa, bem trabalhado. Porque eu, como fiz a tese dele, tive que andar a ser pirata para apanhar muitas coisas. Mas então, desculpa estar a interromper, mas já agora, não, como é que esses realizadores, a gente tem que terminar aqui também, como é que esses realizadores sobrevivem se têm os filmes tão escondidos? Olha, uma das razões pelas quais eles têm os filmes escondidos é para tentar sobreviver também de direitos de autor e, portanto, dos pedidos, dos pagamentos para a exibição dos filmes, né? Os realizadores vivem sobretudo de subsídios para o próximo filme ou para o filme que estão a fazer. Portanto, candidatam-se a concursos de 100 ou 20 ou 30 pessoas, dependendo do concurso. Do ICA, não é? No ICA, em Portugal. Há mais instituições a apoiar, como a Gulbenkian, como a DG Artes. Mas o grande concurso de cinema em Portugal é o ICA, sim. Pelo menos os valores mais avolumados são de lá e não são o suficiente. Depois tens que recolher fundos de outra forma, não é? Sim, depende do filme, pá. Mas à partida é o que acontece. É uma questão não é? muito complexa e que gera muita discórdia entre o pessoal. O ICA. Pronto, mas não vou entrar por aí. Isto só para uma parte aqui, eu também não sei se eu trabalhei em cinema há alguns tempos. Foi? Foi, trabalhei em cinema. Trabalhei com o Paulo Branco, trabalhei com a Filmes do Tejo. Ok. Fui chefe de produção do Arena, do João Salazar. A sério? Olha, mas sabes que eu, por exemplo, escrevi agora. Não sei se podia dizer isto, posso dizer, mas não faz mal. Escrevi vai ser. Há uma coisa que é o Plano Nacional de Cinema. Sim. E os gajos, o objetivo deles é pôr no fundo as escolas mostrar cinema aos miúdos de uma forma mais mediada, precisamente. E então têm feito um bom trabalho ao longo dos últimos anos, e uma iniciativa agora recente que eles têm é criar dossiês pedagógicos sobre os filmes que estão no Plano Nacional de Cinema, que é para os professores, caso precisem tipo de muletas. Ok, vou mostrar este filme, mas eu não sou de cinema. E apesar de gostar muito, o que é que diz um especialista sobre este filme? E escrevendo especificamente sobre o filme para esse contexto pedagógico. E eu, como recorri várias vezes ao Plano Nacional de Cinema em turmas mais pequenas a quem dou aula, mais jovens a quem dou aulas, recorri muito, e os filmes que eu escolhia muito eram do Salavisa, o Arena ou o Rafa. Depois convidaram-me a escrever agora um dossiê pedagógico sobre esses dois filmes. Olha que fixe. Então, e são filmes que eu trabalho imenso em aula. Imenso. O Arena é um ótimo filme para treinar a atenção, porque é daqueles filmes que uma pessoa vê, é 15 minutos e causas uma expectativa no início, que é: este filme ganhou o prémio português mais importante sempre, ainda é a Palma de Ouro em Cannes. Tudo bem, é curtas-metragens, mas é o festival mais reconhecido. E é uma curta do caraças. E é uma curta do caraças. Portanto, não precisa. Mas tu dizes isso para criar o bichinho, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, digo eu, sim, que é: olha, vamos ver um filme. E está no início do filme, Palma de Ouro em Cannes. Se não souberem o que é, uma pessoa diz. E depois as pessoas veem o filme e isto não é nada de especial. Calma, vamos ler o filme. Ou vamos rever o filme com atenção. E começa-se a ver que dentro de uma coisa simples de 15 minutos, está imenso trabalho, está imensa coisa lá. Imensa mensagem. Muitas. É muito bom. É um grande filme. E é super giro, por acaso eu ainda hoje. Olha, mas é giro, fui chefe de produção, como é que chegaste a isso? Aí fui chefe de produção, porque entretanto fui fazendo outras coisas. Também trabalhei numa coisa que era os Sorrisos do Destino, do Fernando Lopes. Fui assistente de produção. Olha, realizador de um grande filme sobre boxe, o Belarmino. Exatamente. Eu também dou em aulas. Porque eu tive que ver. Eu vi o Belarmino porque trabalhei com ele. E aliás, na altura em que comecei a trabalhar com ele, porque depois eu era o
fui driver dele também. Lindo. E é bué da fixe, isto para mim é uma cena histórica, yeah. E ainda me lembro do ir buscar e levar. Eu via filmes dele, tipo numa de pá, deixa-me cá perceber com quem é que eu estou. exatamente, Com quem é que eu e estou a ver falar. a obra dele, porque senão depois o gajo começa-me a falar destas merdas e eu ando aqui a apanhar bonés. Não, mas o gajo é muito terra a terra. Era incrível, mano. gajo Era não é incrível, nada elitista, nada, mas nada. depois vi a Crónica dos Bons Malandros, depois o Zambujal, que também é jornalista, é amigo do meu pai, portanto, depois ali também a Maria do Céu Guerra, que também porque o irmão é jornalista, o João Paulo Guerra, que aliás fez 80 anos, olha, é engraçado, fez 80 anos a semana passada. Também conheci os meus pais, então há aqui uma grande ligação e eu acabei por trabalhar com o Paulo Branco também num filme de um realizador alemão que é o Werner Schrotter. Sim, perfeitamente. Muito difícil esse. Uma Noite de Cão, Uma Noite de Cão. Yeah. que gravámos no Porto. Esse foi assim o meu primeiro trabalho enquanto assistente de produção. Fui viver para o Porto durante 5 meses a trabalhar à noite. Devíamos era ter dado a falar disso o tempo todo. Não, mano, então estou aqui para te conhecer a ti, mas por acaso trabalhei e ainda conheci muita gente. Também trabalhei em publicidade, depois acabei por me meter mais para o lado da televisão por um problema que é só, eu acho que grande parte da malta que trabalha em cinema, que é os pagamentos não são assim tão certos quanto isso. Claro. Mas isso é um grande. Olha, se estamos a aproximar de um fim, quase que voltamos ao início falando sobre isso, que é. Isso é um problema. Não é um problema, mas é uma transição estrutural que estamos a viver, que é a televisão engoliu tudo. E quando eu digo a televisão, não é aquele aparelho que temos na sala que já nem ligamos, né? Ou para os avós ligarem. A televisão é as plataformas de streaming, é todo um sistema de fabrico, de produção, distribuição e exibição que prolifera pelas plataformas de streaming, e significa o sítio onde vemos é outra conversa, mas os telemóveis, etc. Isto gera modos de produção e condições de possibilidade muito específicas do que é ser cineasta, do que é criar, como dizem nesse meio, que eu acho que é uma expressão horrível, conteúdos, né? A ideia de que está a contribuir para um cardápio com filmes, mas podiam ser calças ou sapatos, né? É um mercado. Pá, e para mim o meu cinema não é esse. O meu cinema está muito mais, se for preciso, num filme que passa numa sala a cair de podre, mas com um cuidado enorme nas flanelas que se põem para tapar a luz, no som que se arranja para fazer justiça ao filme e nas pessoas que se convida para mostrar esse filme, e não necessariamente sequer na conversa que acontece no final, ou nem sequer na quantidade de pessoas que aparecem, desde que haja uma ou duas pessoas que são transformadas, ou há essa hipótese de transformação nesse contacto muito mais humilde e precário com os filmes. Isso para mim é mais importante. E os festivais de cinema, apesar de serem uma bolha que também faz parte de um mercado maior, trabalham muito isso. Trabalham muito essa relação de cuidado com o filme. Pensam realmente porque selecionar este filme e não o outro, e confiam num espectador que é leitor, que não vai só lá ver mais um filme, mas que vai ver esse filme e pensar: isto tem uma relação com o outro e com aquele, e por isso é que passou nesta sala e não naquela. Pronto, e acho que isto há uma palavra boa para isto, que é curadoria, que é tanto mediar as coisas que escolher mostrar, como cuidar das coisas. A etimologia vem daí, né? De cuidar. Ter um cuidado com o objeto, quase. O filme como se fosse uma planta, que eu quero que o outro veja e que cuide dela com o olhar. Eu cuido dela com as mãos, pô-la aqui, e ele cuida com o olhar, né? E a curadoria das plataformas é uma tragédia, né? Porque baseia-se numa coisa, que é audiências. Ponto. Não há cá. E isto está a acabar, está a destruir a ideia de serviço público. Estás a ver? Porque nem quem está à frente de uma estação onde teoricamente deve haver mais liberdade para não ceder às audiências, como uma estação pública como a RTP, senão não ganha dinheiro. Não pode, porque está pressionada por investidores privados, que são quem mantém os serviços públicos em pé, a dar o mínimo. E isto forma um tipo de espectador, que é um espectador que vive num eterno presente, que é: acabei de ver isto, gostei, e agora? O que é que eu vou ver? E esses não são os espectadores que interessam. Os espectadores que interessam são, modéstia à parte, os que são formados por um filme a 30 anos de distância. Tipo o Jumanji ainda está cá dentro com qualquer coisa de importante. Estão a ver? O meu corpo ainda faz parte do contacto que eu tive há 30 anos com o Jumanji. E com os Forrest Gumps e com os... com todos os filmes e todas as coisas que são importantes, e que ao longo do tempo vai ficando só o que é mais importante delas, né? A educação também é isso. Não é o que os nossos pais fizeram sempre por nós,
Ou não é só isso, é também aquele gesto, aquela conversa, aquele momento em que teve para lá, em que foi lá ver. Há uma certa consistência nisso e é uma formação longa, né? Isto está a desaparecer, as tarefas longas. Atalhando, porque é que isto é um problema? Porque já não, as pessoas que se formam, por exemplo, numa escola de cinema, hoje, já só trabalham para a televisão. Estás a ver? E na televisão a regra é o comum. Com essa mentalidade. Epá, até pode haver grandes criativos a trabalhar para a televisão, mas as condições de possibilidade não são as mesmas que a de alguém que diz, como é o caso do ICA, que diz: sim, isto é muito subjetivo, a maneira como eu vou avaliar qual é que é o projeto que deve passar. São 100 candidaturas. Eu venho de artes plásticas, convidaram para estar no júri e estão-me a pedir para dizer quem é que são os 5 melhores filmes destes 100. E é um poder que eu não pedi, mas estou aqui para o dar. Mas dando, essas 5 pessoas fazem o filme que quiserem. Estás a ver? E a crítica do mas não faz espectadores. Não sabes, porque lá está, é enquanto és vivo, né? Porque isto pode ser um filme para 40 espectadores hoje, como foi o Citizen Kane, mas daqui a 20 anos é o melhor filme sempre. Ou como foi O Homem da Câmara de Filmar, que a meu ver, se eu tivesse a fazer uma lista de 10, estava lá de certeza. Se eu tivesse continuado para além dos 5, foi um filme que emocionalmente me impactou mais tarde, mas que tem uma grande importância do ponto de vista histórico. Foi um filme na altura, as pessoas, este gajo está maluco e está a fazer coisas que estão ultrapassadas, já ninguém se interessa por isto. E quando teve o restauro nos anos 60, Pera lá, o que é isto? E hoje não vais a lista nenhuma de melhores documentários de sempre que não esteja em primeiro ou segundo lugar. Não há uma, estás a ver? E é estudado em todas as escolas. E o Vertov, o realizador do filme, sabe lá. Isto é ter uma certa humildade, né? Que é, há mais vida para além do próximo clique e para além do que é que vamos ver a seguir a termos gostado disto. Olha, gostaste disto, então vê isto. Calma, deixa-me pensar sobre isto 30 anos. Isso dá-te algum prazer, não dá? Tipo, tu veres uma obra que numa altura é completamente ignorada, digamos, ou passa tipo ao lado de tudo e de repente, passado 50 anos, é tipo uma obra-prima. Prazer no sentido de isto é quase que um soco no estômago, não é? Tipo, é aquela cena de e agora? Tipo o que é que tens a dizer agora sobre isto? Sim. Atenção que essa sensação de prazer ou de ajuste de contas também diz respeito ao presente, né? Que é, veem vocês agora como eu tive razão nos últimos 50 anos. E é um bocado ingrato invocar essa razão, porque é um bocado como aquele gajo, como aquele pai, ou tio, ou irmão está sempre a dizer vais cair, e depois cai, vês, eu tinha razão. Pronto, mas era provável cair. Mas aqui neste caso isso é importante porque o canon e a ideia de história como progresso é uma ideia perigosa. E já percebemos isso muito, né? A ideia de que depois do iluminismo somos todos iluminados. Não, ao contrário, né? Depois do iluminismo é que houve o Holocausto. Foi médicos e cientistas e engenheiros a engendrar campos de concentração para as pessoas morrerem mais rápido e a maior número. Por isso, isto são tudo coisas já muito pensadas, né? E portanto, isso é uma ideia da história, de uma história que caminha em frente e que fica ao que interessa, à superfície. Isso é mentira. Por isso faz parte do trabalho do historiador e do espectador saber ver o que ficou para trás. É um trabalho de arqueologia, quase, né? Nós todos vamos ficar soterrados. Isso é praticamente certo, né? Vamos ficar todos debaixo da areia. E não é o que ficou em cima, por ter mais poder, que é mais importante. A maior parte das coisas que ficaram para trás não são bonitas. Pois, exatamente. A maior parte, não é? Exatamente. Pois claro que há muita coisa bonita, sim, não é? sim. Ok. Olha, temos aqui umas perguntas para te fazer. A pergunta que fazemos a toda a gente, mano, antes de terminar. Eu ouvi. Então preparei-me, sim. A primeira pessoa que se prepara para ela. E qual é o teu maior medo, mano? Olha, era uma pergunta difícil se eu não estivesse preparado. Eu tenho muito medo, aqui vou ser muito honesto, tenho muito medo de estar no mundo sem a minha mãe. Não sei o que é isso. Pela razão mais básica que existe, que é deixar de saber o que é o porto de segurança que sempre tive. Aterroriza-me, não sei o que é, provavelmente vou sobreviver, todos sobrevivemos, mas eu diria que é assim o grande medo. O outro é mais recente, eu acho que se fosse apanhado desprevenido era este que eu ia dizer, porque tenho pensado muito sobre ele.
como é que eu hei de escolher a palavra? É falhar, desiludir a minha filha. Fui pai há pouco tempo e pesa-me muito a ideia de poder falhar com ela, como já falhei com outras pessoas. E essa falha foi tão irreversível nesses casos, e foi tão impensável nesses casos, né? Ou seja, nunca pensei que fosse falhar com certas pessoas e a culpa ser minha. E hoje eu vejo isso muito claramente, que a culpa foi minha. E não é só por eu saber disso que vou evitar falhas futuras, né? Ajuda muito saber, mas preocupa-me saber o que fazer para evitar isso. E pronto, custa-me pensar que isso pode acontecer com uma pessoa, não é por ser minha filha, é uma pessoa que está no lugar mais vulnerável de todos para sofrer com isso para o resto da vida. E a última pessoa a quem tu queres falhar, não é? Epá, sim, Ser, sim, não é? mas eu na verdade, olha, como diz um escritor que escreveu um livro que me marcou imenso, que é precisamente sobre o pai e como o pai foi um mau pai para ele. O livro é muito longo, então são 7 volumes ou 6, mas cada um tem 1000 páginas. E chama-se A Minha Luta. É em provocação do título do Mein Kampf do Hitler e tudo. Pronto, e o primeiro volume chama-se A Morte do Pai. Se quiserem, leiam só esse. Bem, não, porque no terceiro volume é que se percebe porque é que a morte do pai é importante. São só 3.000 páginas. É só 3.000 páginas até chegares lá. Mas o terceiro é lindo porque é sobre a infância. E de repente aquilo é. Bem, a infância destes noruegueses é uma cena, meu. Tipo, é na natureza e é uma maluquice. Mas depois chegava à casa e borrava-se tudo. Tipo, olha, não trouxe uma meia da piscina. Vai na tromba. Pá, não sabes. Ele também, o problema era ele não sabia se ia levar ou não. O maior era esse. Já levou por causa de menos e não levou por causa de mais. E essa indefinição foi um terror na infância dele. E isso tem a ver com o pai não sabe que lhe está a fazer esse mal. O pai é só assim. E eu li o livro, pá, ou seja, a minha mulher, a Filipe, a ler aqueles pré-partos, sabes, de cuidar. E eu a ler este pá, e assustou-me. Porque há uma cena que depois o gajo disse, eu já nem sei se ele disse isto no livro ou numa entrevista, que foi: se as minhas filhas não pensarem em mim, ou depois dos 20 anos, se não se lembrarem de pensar em mim, é o maior sucesso que eu posso pedir como pai. Ou seja, é o contrário daquela ideia de que um filho vai à televisão e diz: qual é a pessoa mais importante da tua minha vida? Pai, é o meu pai, a minha mãe. Não, o que o gajo quer é que nem se lembrem de o ponderar. Estás a ver? Porque a fasquia dele, como é óbvio que isto é uma resposta que eu não estou a dizer que está certa, mas que tem a ver com o sofrimento porque ele passou, que é como se lembra sempre do pai, é um fantasma que vai perseguir pelas más razões, só queria o ponto médio, que é isso não ser um problema. Estás a ver? Mas eu acho que há um lado pragmático aqui, que é se tu não te lembrares deles, é porque fizeram um bom trabalho. Não precisas deles. É porque não precisas deles, é porque eles prepararam-te para viver. Estás a ver? Por isso, olha, relacionando esta resposta. Mas isso até é a cena, que é tipo: tu não queres que os teus filhos precisem de ti. Pois. Tu queres que os teus filhos queiram estar contigo, que é diferente. Exatamente. Ou seja, eu quero estar contigo, mas eu não preciso de ti para nada, eu oriento-me. E eu acho que isso é que é, ao menos eu, enquanto pai, tenho esse objetivo. Mas que olha, o meu objetivo é que tu te orientes sozinho. É pá, obviamente tenho todo o prazer que queiras vir aqui, pá, e se me quiseres pedir ajuda, mesmo que não precises dela, eu fico bem contente. Então, mas olha agora este problema, que como é óbvio, também se calhar está implícito no que disseste. Eu falhei com várias pessoas na minha vida sobre o qual penso muito. Uma delas foi porque queria muito que ela quisesse estar comigo. Claro. Estás a ver? E isso é um dos erros que eu tenho medo de repetir com ela, né? Que é ela sentir que eu quero muito que ela esteja comigo. Porque eu já percebi que isso vindo de mim faz mal. E quanto mais ela sentir que tu queres Estás a estar com uma ela, coisa, menos ela vai jogar com isso. Pois. Estás a ver? Pois. Não é porque os outros, apesar de serem moldados por quem tem poder sobre eles, têm uma cabeça própria. Claro. E é preciso saber deixar ir. Estás a ver? É preciso, sem cobrar. Yeah. Né? Por exemplo, se a minha filha me disser: eu não quero estar contigo, sai daqui, eu vou-me embora, mano. Olha, eu porque tenho muita. É a minha próxima Dina Pedro. Tenho que fazer boxe contigo porque tenho a aprender com isso. Não, porque essa atitude não é só com pai, isso depois reflete-se no resto das coisas que tu fazes. Olha, citando mais uma vez António Quero no podcast aqui convosco, eu quero ser aquele gajo que faz o que é, não é o que faz. Né? Acho que era o Alexandre Herculano que citava. E um gajo que é o que faz tudo com uma certa coerência, né? desde pensar dessa maneira, mas a praticar boxe assim. Mas atenção a uma cena que é: não é uma cena
tipo alcançável e estável. Às vezes alcanças, outras vezes não. Estás a ver? Às vezes ela vai tipo. Isso é uma ilusão, Até te diz que não quer, tipo, de outra maneira, que não quer que tu estejas ali e tu continuas ali, entendes? Ou seja, nem sempre consegues ter a presença de espírito disso que tu estavas a dizer. É outra pessoa, é outra coisa. Dar nem sempre consegues. Sim, isso é um ideal. A vida é fintar-nos, é deslizar para baixo dos nossos pés. E depois é a cena do gajo ter a capacidade de dizer assim: aí a Giba é da mal agora, ganda, aí. Olha, o filho, anda aqui ao pai, o que é que foi? Epá, olha, desculpa, o pai não soube lidar com as emoções, whatever, bababá, desculpa, não sei o que, o pai é um ser humano, também erra. Que é uma das cenas que eu digo que é bem importante para todos os meus amigos que são pais. A definição de que um pai também erra. Porque os filhos, desde muito cedo, acreditam que os pais sabem tudo, mano. E que são os senhores da verdade, e ei, é um pai, é uma cena. Epá, olha, eu sou exatamente o que tu és daqui a 20 anos. Ou 30. Estás a ver? Tipo, vou saber basicamente aquilo que tu sabes agora, dá umas merdinhas a mais. E um gajo ter esta humildade, esta capacidade de reconhecer que até nós, enquanto pais, estamos a aprender a sê-lo, não é? Ajuda bué na relação com os filhos. Eu, por acaso, noto que tenho uma relação muito próxima com eles e isso, mano. Eu, bué da vezes, faço merda, mano. Bué da vezes, pá, faço merda. A ver, ainda que idade é que tem? 9 e 2. Não, 9 e 4, desculpa, 9 e 4. O de 4 foi ontem ao jiu-jitsu pela primeira vez e de 9 já tem um combate, já lutou uma vez, já subiu ao ringue com a Carol. Com a Carol. Isso é uma coisa importante, né? Nós não estamos sozinhos a educá-los, né? Há muita. Claro, mano. Os sítios em que há valores que nós. Em que já acreditamos são muito importantes, né? Tipo, não carregar a mochila sozinhos. E sobretudo sítios onde entendes que eles querem estar. Ou seja, eu levo a Carol a treinar. Se ela me mostra que quer ir mais, que quer lá estar, então perfeito. Se eu entendo que isto é um sítio onde ela vai ganhar um skill fixe com uma pessoa fixe, perfeito, fica aí. As pessoas mais importantes da minha vida estão ao lado do meu pai, do meu irmão, que também foi um pai para mim, e da minha mãe nesse sentido. Foram professores e treinadores. Claro. Esses eu nunca os vou esquecer, né? O Adina foi um deles. Ainda é um deles. E um treinador que eu tive no Passos Manuel, tive vários, mas houve um que pronto, teve o peso de um pai. Uma pessoa não pensa nisso na altura, né? É teu treinador e se for preciso até o queres mandar para um sítio porque está-te a pôr a jogar numa posição que não gostas. Da mesma maneira que às vezes queres mandar o teu pai. Exatamente. Não é? Mas é impressionante a importância. E olha, o Zé Manuel Costa, outro, né? Outra figura dessas, por razões já diferentes, já mais distantes. Bem, aqui eu estou a falar de coisas que têm a ver mais com a afetividade também, em que há uma emoção à mistura importante. Epá, olha. Para terminarmos, continuarás a dar aulas, não é? Pá, espero que sim. Onde? Olha, eu neste momento estou na Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde espero pelo menos continuar a dar História do Cinema em licenciatura, no curso de Ciências da Comunicação. Eu normalmente costumo abrir as portas a quem tem interesse, ou seja, podem vir alunos de onde quiserem assistir às aulas. Acho que isto é uma boa forma também de me manter tenso e produtivo, que é tenho que fazer boa figura para quem veio de fora ver esta aula, né? E dou outras em mestrado, mas essas, como não tenho certeza se vou continuar para o ano ou não, porque vai haver uma reestruturação do curso, não quero garantir. Mas cinema português, por exemplo, há uma aula aberta que eu dou às terças-feiras, das 6 às 9. E dou também em Almada, na Escola Profissional Jean Piaget, um projeto muito engraçado, novo. Isto não era uma escola, desculpa, de dentistas? Não era? Não, é de. Mas havia aí uma qualquer em Almada aí ao pé. Sim, há lá um curso de medicina, sim, lá ao pé do Campos da Nova, se não mesmo lá. Mas não é essa, não. Okay. É no Pragal, esta é antes. E na ETIC, então, onde também espero continuar, onde dou aulas mais práticas, oriento projetos de documentário. E já é muito. Já tenho que começar a pensar em. Porque depois ainda tens a filhota, não é? Pá, sim, que é outra escola. Mas nessa eu estou a aprender, não estou a ensinar nada.
Mas também aprendes. Não, também ensinas. Também ensinas. Claro, Isso claro. É aquela cena, aquela máxima da vida que um gajo é sempre um professor e um aluno a vida toda. Claro, não é? claro. De toda a gente. Sim, eu odeio essa hierarquia. Acho que Olha, a melhor maneira de aprender é ensinar. Por exemplo. Mas, por exemplo, uma cena E tão simples. tu que és PT, que fazes PTs e que dás aulas também agora no sítio, um gajo pensa imenso sobre o que aprendeu mal ensinando, por exemplo. É verdade, sim, senhor. Bem, malta, isto está a ficar tarde, temos que acabar isto. Olha, agora também começámos de forma pouco usual, vamos acabar de forma também pouco usual. Moita, anda cá a fechar isto, mano. Eu acho que não está aqui ninguém. Estão lá fora a falar os gajos. Então espera aí, fica aí que eu vou lhe chamar o Moita para ele vir fechar isto, espera aí. Mas fala. Mas pronto. Bora. Estamos no ar. Fixe. Olha, foi muito bom ter-te aqui. Temos agora, fora podcast, temos de combinar qualquer coisinha. Temos de combinar. Sim, lá na zona do meu irmão. Até podemos combinar com o teu irmão. O teu irmão se calhar também era fixe. Era fixe ver um jogo dele. Por acaso eu acho que ele vai ser campeão fora. A jogar fora, mas tipo um jogo em casa depois então, de ser. Então temos de combinar a ver se. É mesmo ao pé da minha casa, vou lá na boa. Então, em Benfica. Da Luz. Sim, eu moro mesmo em frente ao então, imagina, a pé 200 metros. Olha, é cinema, vamos ter muito para ver. Bora. Então olha, posso fechar?